Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo tranquilo? Fala, Marquinhos. Comigo tudo bem com você? Tudo tranquilo. Terminou uma semana de férias, João. Acho que eu não sabia o que era férias há muito tempo, no meio dessa loucura toda. Conseguimos aí tirar 5 dias para ir para Eilat, cidade mais ao sul de Israel, aquela que geralmente é atingida pelos Houthis, né? Só que eles deram uma folga pra gente essa semana, foram de Na domingo verdade, até não deram hoje. não. Não deram não, porque os Estados Unidos disse que interceptou um Interceptou isso eu míssil nem vi. deles, é. Pô, Pois ó, é. tá Tava lá vendo? descansando, mas Ia salvo pelos tomar um americanos aí. salve pelos americanos, é isso aí. Mas estávamos lá, voltamos, uma viagem longa, né, de 4 horas, pelo menos, tendo que fazer aquela parada, criança pequena no carro, um calor, né, que lá é aquele calor, tipo, tava 42 graus, 43 o dia inteiro, assim. À noite, acordei de noite um dia para ir no banheiro, fui lá ver que horas era e tava lá no telefone, era 2h30 da manhã, 2h37 da manhã, para ser mais preciso, 29 graus, cara, que é uma maravilha, né, cara, tava fresquinho pra caramba, durante o dia 42, 43, é deserto, então aqui você não sua, né? Porque você parece que você tá realmente dentro do forno o dia inteiro. Mas é isso, pelo menos deu para dar aquela desconectada um pouco dessa realidade louca demais que a gente tá vendo por aqui. E estávamos precisando. Então é isso, a gente gravando por conta disso tudo, gravando aí na quinta-feira, 9h35 da noite, começando a nossa gravação, 13 de junho, episódio 253. É isso, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de tudo que aconteceu na guerra esta semana. Bom, gente, começamos aí o sábado com uma super notícia, né? Foi a operação israelense em Gaza, na faixa de Gaza, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da faixa de Gaza. Foram trazidos de volta, né? Os reféns, depois de uma batalha muito intensa no campo de refugiados. Desde o início da manhã já estavam sendo noticiados ali bombas de artilharia da Força Aérea, da Marinha, enfim, de tudo que podia vir, de tudo que a canto podia vir, o campo de refugiados estava sendo atacado, até que as forças terrestres entraram e trouxeram libertaram 4 reféns israelenses que estavam sendo mantidos ali num prédio, né? Aparentemente por pessoa que era um jornalista que tinha vínculo com a Al Jazeera, enfim. Foi muito do que se ouviu falar também. Mas é isso, João. Acordamos aí com essa notícia que o governo, né? O Netanyahu, principalmente, no final do dia só que ele apareceu, porque ele tenta, como é que chama? Fazer aquele papel de bom moço, né? De que cumpre o Shabat, né? Então mas ele apareceu no final do dia, isso depois de ter ido visitar ali os reféns que foram libertados no hospital, né? Falou com eles por telefone, depois foi visitar também. Foi fazer aquela mídia, né? Aquela que ele tem que fazer. E uma das maiores críticas que ele sofreu é justamente de pais, né? De vítimas, de soldados que morreram e tudo mais, falando que quando é para aparecer do lado de refém vivo, o Netanyahu vai lá, é sempre o primeiro a aparecer, mas o Netanyahu é incapaz de ligar para as famílias ou de reféns mortos ou de soldados mortos na batalha para prestar a sua solidariedade e dizer o quanto é importante, né? Isso para ele, enfim, a vida dessas pessoas. E vimos também, inclusive, né, algumas mensagens aí que o Hamas soltou depois dessa libertação, o que pode mudar um pouco aí o futuro dos reféns que ainda estão, dos 120 reféns que ainda estão na faixa de Gaza. E aí, o que mais a gente pode tirar dessa operação de filme, né, do exército israelense? Bom, Marquinhos, vamos lá. Enfim, primeiro eu vou explicar, tentar concentrar essa minha fala agora, explicando um pouco como foi a operação de resgate dos reféns, em detalhes. Depois explicar um pouco quem eram esses reféns, o que se sabe sobre eles durante o tempo que eles ficaram no cativeiro, e depois uma análise sobre a situação, né? E aí, acho que o Marquinhos vai querer completar depois. Enfim, então vamos por partes. É o seguinte, há semanas, Israel vem recebendo informações sobre a localização desses reféns. E nos últimos dias antes do resgate, chegaram informações-chave através da inteligência dos Estados Unidos. A operação foi preparada e ela deveria acontecer no sábado à tarde, porque o timing era muito importante. Ou seja, ela não poderia acontecer nem antes do sábado e não poderia atrasar, segundo uma fonte, disse ao jornal Yediot Ahronot, nem meia hora. Por uma questão de timing, cuja razão para isso a gente nunca vai saber, ou vai demorar alguns anos para saber, porque isso pode comprometer as fontes. A operação ela foi comandada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Artzi Halevi, e pelo chefe do Shabak, do Shin Bet, do Serviço de Inteligência Geral, Ronen Bar. Eles dois sentaram na mesma sala de operações e comandaram a operação. Participaram dessa operação membros do Shabak, ou seja, do Shin Bet,
da Yamam, que é a unidade especial da polícia, unidades do exército, dos paraquedistas, no caso, da Kfir, que também é uma unidade de infantaria, da Shayete 13, que é o grupo de operações especiais de elite da Marinha Israelense, e a Brigada 7, que é uma das brigadas, uma das principais brigadas de blindados em Israel. Então, o que eles souberam sobre os reféns? Que eles estavam no campo de refugiados de Nuseirat, que fica localizado na região central da faixa de Gaza. Eles estavam em apartamentos a 200 metros de distância um do outro, ou seja, os 3 reféns homens, eles estavam em 2 apartamentos, 2 em um apartamento e outro em outro apartamento, e a refém mulher, ela estava num outro prédio, num outro edifício, mas esse edifício a 200 metros do edifício onde estavam os reféns homens. A força aérea e os canhões da artilharia começaram a bombardear a região, enquanto as forças terrestres entraram e fizeram resgate. A gente tem censura sobre os detalhes da operação, tem muita coisa que a gente não sabe. Uma delas foi divulgada hoje pelo Canal 11. Eu hoje fiz uma coisa que não fazia muito tempo, foi assistir o telejornal noturno inteiro, tapei um pouco o nariz para não escutar propaganda de guerra e, enfim, eu consegui assistir o jornal, algumas coisas interessantes foram faladas ali, e entre elas eles divulgaram uma informação que foi dada por um jornal da comunidade judaica de Londres. Ou seja, aqui em Israel a censura ela proíbe, mas no exterior a censura israelense não tem efeito, e quando sai no exterior a imprensa local, a mídia local, ela acaba tendo que divulgar, porque a notícia já saiu, que os policiais da Yamam, eles alugaram um apartamento no edifício onde estavam os reféns, no caso os 3 reféns homens, num piso abaixo. Eles propuseram pagar 3 vezes o valor do aluguel e conseguiram pegar o apartamento de imediato. Okay? E aí vale a pena te dar algumas informações sobre o Nuseirat. Nuseirat tem um campo de refugiados que fica um pouco ao sul da cidade de Gaza, na região central da faixa de Gaza, e é uma das regiões onde não houve nenhuma operação do exército até agora. Eu não sei dizer se não houve nenhum bombardeio desde o início da guerra ou se não houve nada disso, mas o exército não entrou lá. É um dos poucos lugares, como Deir al-Balad também, que não houve nenhuma operação. Nuseirat também não. Antes da guerra, no campo de refugiados de Nuseirat viviam cerca de 87 mil pessoas. Só que, no momento, essa população ela é muito maior do que a que vivia lá no início dos confrontos. E ela aumentou ainda mais quando o exército começou a evacuar a população de Rafah, ou Rafia, Rafah, como se diz na imprensa brasileira, e foi junto com essa onda de refugiados de Rafah que chegaram os policiais da Yamam, falando árabe, se fazendo passar por locais de Rafah, e alugaram esse apartamento. Quando a operação começou, eles neutralizaram, ou seja, eles executaram os 3 responsáveis por cuidar, na verdade, dos cativos, dos reféns, e facilitaram muito a ação dos membros do exército e do Shin Bet quando eles entraram nesse edifício. Eles não tiveram a mesma sorte quando eles resgataram a refém Noor Gamani, que estava em outro apartamento, porque eles não conseguiram alugar um apartamento ali e os combates ali foram mais intensos. Inclusive, um soldado morreu no combate para resgatar a refém. E nesse combate, inclusive, um oficial ele relatou que por segundos eles todos não morreram, porque apareceu um ativista do Hamas, um terrorista, com um lançador de mísseis RPG, daqueles que destroem tanques, iam disparar contra eles e por segundos um soldado conseguiu perceber e neutralizou esse terrorista. Ele morreu ali. Eles conseguiram entrar nos helicópteros e foram transferidos para Israel. Quando chegaram em Israel, todos passaram por exames médicos e estão saudáveis, estão em situação sem nenhum grave problema de saúde. Segundo o Hamas, 210 palestinos foram mortos nesse combate, que era, obviamente, foi realizado numa região super povoada, né? O campo de Nuseirat, como eu comentei, tinha 87 mil pessoas antes da guerra e agora tem pelo menos 3 vezes essa quantidade de pessoas agora vivendo naquela região. Enfim, o que a gente sabe sobre os reféns? Esses 4 reféns que foram resgatados nessa operação, eles estavam curtindo ali ou trabalhando na festa nova. Eles são Almog Meir, de 21 anos, Andrei Kozolov, de 27 anos, Shlomo Ziv, de 39 anos e Noor Gamani, de 27 anos. A Noor Gamani e o Almog Meir estavam na festa curtindo. A Noor estava com um namorado e continua sendo refém na faixa de Gaza. E o Andrei Kozolov, ele trabalhava na segurança da festa. Não era soldado nem policial, ele era segurança privado da festa. E o Shlomo Ziv, ele era um dos organizadores do evento. Enfim, agora vamos contar um pouco sobre eles. O Almog Meir tinha acabado de sair do exército, já tinha sido aprovado num processo de seleção para uma empresa de high-tech, quando ele foi sequestrado. Todos eles conseguiram se comunicar com seus parentes antes. Nenhum deles entendia exatamente o que estava acontecendo. Alguns disseram, tá tranquilo, os terroristas, sorte que eles não chegaram aqui. Pensavam que estavam falando de 15 terroristas e não mais. Não sabiam que eram milhares que estavam entrando em Israel naquele momento. Eles estavam mais assustados com os disparos que com qualquer outra coisa. Achavam que estavam a salvo quando os disparos de foguete diminuíram um pouco, mas foram capturados. Os 4 foram sequestrados e todos eles foram identificados por vídeos divulgados pelo Hamas ao longo dos primeiros dias, das primeiras semanas depois de 7 de outubro. O Almog Meir, ele ficou durante bastante tempo junto do Shlomo Ziv e do
Andrei Kosolov, e no final eles foram separados, mas para o mesmo edifício. O Andrei e o Shlomi foram resgatados juntos. O Andrei, ele tem 27 anos, nasceu na Rússia, veio para um programa para Israel há 2 anos e decidiu ficar, mora em Israel há 2 anos mais ou menos, fala um hebraico ainda precário, agora parece que ele melhorou durante o cativeiro, porque os outros ensinaram para ele hebraico. Os três aprenderam árabe, tanto o Almog como o Shlomi como o Andrei aprenderam árabe, pelo menos basicamente. Enfim, e eles criaram uma amizade naquele lugar. Também o Andrei ensinou um pouco para eles de russo, né? O Andrei está em Israel sozinho, os pais dele moram na Rússia, vieram agora visitar depois que ele foi resgatado. Enfim, e eles fizeram uma amizade no cativeiro, como se contou. Eles jogavam cartas quando tinham essa possibilidade, mas a maior parte do tempo eles ficaram fechados em quartos escuros, não recebiam comida o suficiente, tinha épocas que um pouco mais, épocas que menos. Relataram maus tratos, que eram obrigados a se cobrir com cobertores quentes em dias de muito calor, e às vezes podiam ficar fechados no banheiro por 2 dias seguidos, no escuro. Relataram que eles escutavam uma família palestina de Gaza embaixo deles, no andar de baixo, com crianças, mas eles nunca os viram. Não saíram nenhuma vez do apartamento, exceto para trocar de apartamentos. Algumas vezes eles foram trocados de apartamento nesse tempo. E também relataram ter sofrido tortura psicológica, que os terroristas tinham dito que ninguém mais se lembrava deles, que ninguém queria trocar eles, e eles eram ameaçados de morte o tempo inteiro. Enfim, disseram que amanhã a gente vai executar vocês. Eles ficavam desesperados e preocupados, que é parte dessa tortura psicológica que eles sofreram. Enfim, eles puderam ver Al Jazeera uma vez, foi permitido que eles vissem Al Jazeera uma vez, e o Almog Meir viu uma foto sua numa manifestação em Tel Aviv e entendeu que ele não tinha sido abandonado pela população, pelo menos. A notícia triste no caso do Almog é que o seu pai faleceu de parada cardíaca horas antes do resgate, ou seja, ele não pôde reencontrar o seu pai com vida depois de ser resgatado. E segundo as forças de defesa de Israel, os três estiveram presos no apartamento de um sujeito chamado Abdallah Adjamal, que foi executado nessa operação, que era um jornalista, colaborador da Al Jazeera e membro do Hamas, que complica um pouco a situação da Al Jazeera, pelo menos perante a opinião pública. Inclusive, o Mark Rubio, que é um senador norte-americano, fez um pedido para a Al Jazeera perder as credenciais para cobrir a Casa Branca, por exemplo, após essa informação dada pelo exército israelense, que esse sujeito, que o Abdallah Jamal era do Hamas e teria escondido os reféns na sua casa. A Noa Argamani, ela ficou junto das reféns mulheres durante o início da captura. A maioria das reféns mulheres foi libertada, pelo menos as que eram mães, as mais velhas e as menores de idade. Ela já naquele momento, segundo essas reféns libertadas, assumiu uma posição de liderança. Ela aprendeu árabe fluente, se todos aprenderam árabe razoavelmente, ela aprendeu árabe fluente. Ela se comunicava com os terroristas que as mantinham no cativeiro como liderança do grupo, e após a maioria dessas mulheres serem libertadas, ela passou a ficar sozinha e ela foi mantida na casa de uma família. Ela trabalhou como servente da família, a gente pode chamar isso de trabalho escravo, né? Lavava a louça, cozinhava, arrumava a casa. Poucas vezes permitiram que ela se banhasse, e umas raras vezes ela pôde sair para respirar o ar puro, sempre usando um hijab disfarçada de mulher muçulmana. A Noa, quando ela foi resgatada, ela perguntou para os soldados, né? A primeira coisa que ela perguntou foi se a mãe dela ainda estava viva, porque a mãe dela está em um câncer muito grave, um estágio terminal, internada no hospital Ichilov, em Tel Aviv, e os soldados disseram sim. E ela falou: você tem certeza? Ela falou: sim, Noa, a tua mãe está viva. E ela foi fazer os exames, e a primeira coisa que ela fez depois de ser liberada foi pedir para mudar de hospital e ficar com a mãe dela no hospital Ichilov, em Tel Aviv, para acompanhar a mãe nesse momento difícil. Enfim, essas são as notícias que a gente tem sobre os reféns. A gente não tem mais relatos, essas coisas vão começar a sair aos poucos, sobre maus tratos, sobre outros reféns que possivelmente tenham convivido com esses reféns nos últimos tempos. É possível que nos últimos meses eles não tenham tido contato com outros reféns, porque eles foram separados em cidades distintas, em lugares distintos, e cada vez é menos comum esse convívio entre distintos reféns, mas pode acontecer deles terem alguma informação nova e os últimos reféns liberados, por exemplo, não tinham para trazer. Agora, sobre a operação, já que eu falei sobre os reféns, já que eu falei sobre, enfim, os detalhes da operação, sobre o ponto de vista estratégico e moral da operação. Enfim, a gente tem aí uma série de culpados por essa situação. Uma série de culpados. Se o número de 210 palestinos mortos é real ou não, a gente não tem como saber, mas a gente sabe que tem mortos inocentes aí, inclusive crianças, até porque as próprias Forças Armadas reconheceram, então a gente não tem o que questionar sobre essa informação. E certamente morreu um grande número de palestinos e mais um soldado israelense para que esses reféns sejam resgatados. Isso, do ponto de vista numérico e de cada vida, o que vale, é catastrófico, não justifica nada, né? É você colocar uma vida com um valor maior que a outra, né? Então, para mim, ainda que tenha sido muito emocionante ver essas pessoas voltando para casa e abraçando seus familiares,
e terem escapado da morte, escapado da opressão, possivelmente de tortura, ou em alguns casos já comprovadamente de tortura, é óbvio que é emocionante, é óbvio que são cenas bonitas que eu gostaria de ver, inclusive todos os reféns retornando para casa e abraçando seus familiares, principalmente meus colegas Eitan e Yair Horen, que, enfim, que são pessoas que... O Yair eu conheço pouco, mas o Eitan trabalhou comigo algumas vezes e conheço a família toda e realmente, quando soube dessa notícia, a primeira coisa que fui fazer foi consultar o meu celular para saber quais foram esses reféns que foram libertados. Eu estava no Kinneret, né, no Mar da Galileia, com a minha família também, enfim, né, num dia de calor, e o salva-vidas anunciou essa informação, as pessoas ficaram felizes na água. Eu voltei rápido para, enfim, para pegar o meu telefone para poder ver quem foi, com a esperança de ter sido o Eitan, e não foi, no caso. Mas, enfim, é óbvio que é emocionante ver essas pessoas voltando e, de alguma maneira, o coração fica aliviado. Mas é muito triste que o preço que se já pagou por isso seja de praticamente 50 pessoas por refém resgatado, né? Enfim, essas vidas não valem nada, né? Ah, mas parte dessas pessoas mortas foram terroristas do Hamas que foram mortos em combate. Ok, que sejam 50 civis mortos, 50 inocentes mortos, ou 30, né? Também não valem nada, enfim. Não é muita gente que não deveria ter sido morta. Ah, mas a culpa é do Hamas. Certamente a culpa é do Hamas, né? Que colocou esses reféns no meio da população civil de propósito, justamente para que aconteça isso, para que a gente esteja debatendo essa questão. Só que, enfim, o Hamas é um grupo no qual eu não quero me espelhar e que eu não uso de bússola moral. Eu esperaria do país no qual eu vivo e que, enfim, bem ou mal, tem seus grandes problemas, mas ainda sustenta alguma espécie de democracia, enfim, que de alguma maneira respeite os direitos humanos, né? E que considere as vidas dos palestinos alguma coisa, mais do que danos colaterais que podem ser eliminados para que a gente resgate os civis israelenses. E, com toda sinceridade, um acordo por um cessar-fogo e pela libertação dos reféns não seria melhor? A gente teria agora todos os reféns israelenses em casa. A gente teria evitado essas mortes desses palestinos numa guerra que não vai terminar com a vitória israelense. A gente daqui a pouco vai debater de novo o lenga-lenga do cessar-fogo e a gente vai chegar nas mesmas conclusões, com alguma informação nova, mas com as mesmas conclusões que a gente já chegou nas semanas anteriores. Então, o resgate desses 4 reféns, além deles causarem as mortes de 2 centenas de palestinos, provavelmente, eles não resolvem o problema dos reféns de jeito nenhum. E eles podem, inclusive, piorar a situação dos reféns ali, né? Até do ponto de vista operativo, isso é um problema. Mas não resolvem, porque a gente sabe, todo mundo sabe que quem disser qualquer outra coisa está mentindo. Que Israel não vai resgatar os outros 120 reféns, ou pelo menos os reféns que estiverem vivos, entre esses 120 que ainda são mantidos na faixa de Gaza. Isso não vai acontecer. Então, do ponto de vista moral, isso é um grande problema. E do ponto de vista operativo, isso resolve a situação para 4 reféns. E eu não estou aqui de nenhuma maneira esnobando nem nada disso. Do ponto de vista militar, a operação israelense foi um sucesso tremendo. Só se fala nisso aqui, uma das operações mais exitosas que o exército israelense fez, e as imagens que estão sendo divulgadas, né, eu até enfim, retuitei uma do policial, do soldado da Yamam, a partir das câmeras de uniforme, elas parecem de filme, parecem de jogo de videogame, parecem, enfim. Mas de fato, o preço que se paga por isso é altíssimo. As pessoas são mortas, os lugares são destruídos. Outros reféns podem morrer numa situação como essa, porque o próprio Hamas comunicou que a orientação agora é frente a qualquer possibilidade de um resgate, qualquer preocupação, qualquer suspeita de uma operação de resgate das forças israelenses, a orientação é executar os reféns. Obviamente que o Hamas faz isso para botar pressão em Israel. Os reféns têm muito mais valor vivos do que mortos, mas o refém tem muito mais valor morto do que resgatado para o Hamas. Então, ainda assim, enfim, é uma situação que a gente tem que, do ponto de vista operativo, a gente tem que tentar entender se ela realmente é positiva. A gente vai sustentar essa guerra há mais tempo para conseguir resgatar 3, 4 reféns aqui e ali, e sabendo que com o passar do tempo as chances dos outros morrerem, ela aumenta, esse argumento que o governo sustenta há tanto tempo de que a pressão militar vai forçar o Hamas a fazer um acordo melhor para Israel, ela se justificou em algum momento nos últimos 8 meses? Não, a resposta é não, porque está justamente o contrário. O Hamas aumenta o preço que eles estão cobrando, né, pelo acordo. Ou seja, a pressão militar israelense, ela não piorou a situação do Hamas na mesa de negociações. Então esse resgate, para mim é muito difícil falar isso, porque aqui em Israel, se eu falo isso em voz alta, eu sou massacrado. Mas esse resgate, ele não tem o que ser comemorado, né? Exceto, obviamente, o retorno dessas 4 pessoas, mas a foto geral, o contexto geral desse resgate, do ponto de vista israelense, ele traz consequências negativas. E ele não resolve nada, exceto, obviamente, para essas 4 pessoas. Então, no Talmud está dizendo, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Essas 4 pessoas foram salvas, mas outras 200 foram mortas, né? E o Talmud não separa entre vidas judaicas e vidas não judaicas. Então, enfim, eu fico com esse gosto um pouco amargo na boca, né? Quando a gente relata essa situação. Realmente complicado. Enfim, a gente fica constrangido de ficar feliz vendo essas pessoas voltarem para casa, ou a gente fica, às vezes, inibido de
problematizar uma situação quando o país todo está em êxtase. Mas a verdade é que a gente é submetido a esse turbilhão de sentimentos e a gente propõe uma reflexão que a maioria das pessoas da sociedade israelense não fazem nesse momento, né? E isso, enfim, entristece. A situação da guerra, ela leva a gente a esse tipo de situação. Enfim, falei demais, vou passar a palavra para o Marquinhos. Enfim, foram 4 reféns que foram libertados. A gente tem aí 8 meses de guerra, né? Então, é o que a cada 2 meses o exército de Israel vai libertar, em média, um refém. Não, desculpa, a cada um pouquinho mais de um mês, porque foram 7 reféns que foram mortos, libertados pelo exército, né? Uma menina logo no início da guerra, na primeira semana, depois os 2 sul-americanos, né, argentinos, se não me engano, que foram sequestrados na região de Rafah, e agora esses 4. Então, a gente tem 7 que foram libertados pelo exército em 8 meses de guerra, ou seja, dá uma média aí de 35 dias por refém, né? E aí, essa galera que tá viva ainda, tem tempo para esperar? Se a conta fosse tão simples, né? Se isso fosse uma conta perfeita que ia fazer com que a cada determinado momento o exército de Israel realmente libertasse refém. Essa é uma questão, né? A outra questão também é que você colocou o preço, né? Mas eu acho que é mais um exemplo do que a gente vem comentando desde o início da guerra, né? O quanto vale realmente a vida do povo palestino dentro, tanto para o governo israelense, para o exército israelense, como para a própria sociedade israelense, né? Porque tudo que vem embasar, tudo que veio sendo noticiado, né, e sendo glorificado é o retorno. A operação em si, né, como você colocou, operação de filme, a operação em si, a região ali do campo sendo bombardeada e atacada, e o retorno dos reféns com vida, né? A câmera no corpo do policial, enfim. E as vidas palestinas, obviamente, como desde o início da guerra a mídia israelense faz, é censurado praticamente, né? Quando a gente fala que tem censura na mídia, acaba sendo esse mais ou menos o sentimento. É óbvio que não é censurado, né? Mas acaba sendo esse o sentimento. É uma censura, vamos dizer assim, uma censura sem ser uma censura oficial, né? Mas acaba sendo uma censura, porque a sociedade, a mídia israelense muito pouco discute, né? O que acontece na faixa de Gaza, o número de mortos, tudo mais. Quando discute é para dizer que é mentira, que é o número do Hamas, a gente não pode acreditar no Hamas, aquela história toda, né? Então, e até os dias de hoje, a gente teve o quê? Mais de 110 reféns, né, que foram libertados, foram libertados por negociação, né, no início da guerra. Então, é isso que a gente tem. Ou vai sentar para conversar e libertar os reféns, ou não vai. Eu acho que esse tipo de coisa, os caras vão conseguir alugar um apartamento por 3 vezes o preço, no mesmo prédio, não sei, isso não vai acontecer, né? Isso é uma coisa que demanda tempo, é uma coisa que demanda informação, e não é tão assim. E é exatamente o que você falou, a mensagem do Hamas, né, que correu, né, que o Hamas falou, beleza, vocês estão, essa operação de vocês só vai resultar em 2 coisas. Uma, que agora a orientação se quem estiver tomando conta de reféns, se sentir que tem alguma coisa que não está cheirando bem, mate os reféns, né, não tem problema, pode matar os reféns, ou seja, o refém passa a valer menos também. E também eles falaram, agora a gente vai também colocar os reféns, em vez de deixá-los ali em apartamentos enfim, vai colocá-los agora no subterrâneo. E aí vocês vão ter que entrar nos túneis do Hamas, que obviamente isso não vai acontecer. Então, pode ter sido uma operação que mudou completamente o rumo dos outros reféns ainda na faixa de Gaza, dos vivos, né? E uma operação que, em termos estratégicos, né, também não traz absolutamente nada. É exatamente isso como você falou. São 4, a gente ainda tem 120 na faixa de Gaza. Obviamente é uma alegria muito grande para as famílias e tudo mais, né? Realmente, é muito emocionante ver. Mas qual é o objetivo disso? Esse é o tipo de fotografia da vitória que o governo busca, né? E não é à toa que o Netanyahu tem justamente essa relação de não quando o refém sai vivo, ele vai lá, cumprimenta, tira foto, mostra a ligação da Sara, né, da esposa dele ligando também, dando boas-vindas e tudo mais. E quando o refém volta morto, ou quando é um soldado que cai, ou alguma coisa, não tem nenhum reconhecimento, nenhuma forma de solidariedade, né, do governo. Eles não são responsáveis pelas mortes, eles são responsáveis pelos vivos, né? Ou seja, aquela responsabilidade irresponsável. Mas enfim, né, o que a gente pode esperar também, né? Mais desse governo aí de Israel. Bom, é isso, João. Vamos então passar para a fronteira norte. Fronteira norte, como a gente vem aí comentou na semana passada principalmente, continua esquentando e a cada dia que passa, o bicho pega mais. João, cara, não tem tido sirene aí na tua área, não, cara? Porque, porra, essa semana, malandro, o tempo todo que eu vi era sirene pra cá, sirene no norte, na região costeira e sirene não sei onde. Acho que o bicho deve estar passando em cima da tua cabeça aí, João. Mas não tá Então, chegando. chegou em toda a região do Kinneret, né, do Mar da Galileia, chegou lá, mas eu não estava lá. Na verdade, agora em Shavuot, nessa festividade, eu fui para a região de Jerusalém, né, eu fui Ah, acampar lá. pô. Então, Ah, mas não teve moleque. sirene aqui não, não teve sirene aqui não. Subiu O no que Monte eu, do Templo, João?
Não entrei em Não, Jerusalém, não. fui para a região de Jerusalém. Fui lá pro Kastel, onde eu morei um tempo, ali perto de Ó, Mevaseret. Acampei lá, depois fui para Ein enfim, e Abu Ghosh, lugares que eu tava com saudade. Enfim, mas não, eles teve muita ali perto do Kinneret e teve algumas também no Emek Israel, que fica aqui embaixo. De alguma maneira elas passaram por cima daqui, mas basicamente do norte inteiro, só a região que eu vivo e a região de Haifa ficaram imunes aos ataques. E talvez um pouco do Vale do Jordão. O resto todo do norte sofreu nos últimos 2 dias. cara, foi chuva de foguete pra tudo que é canto. Tá vendo só foguete pra cá e entra drone, os caras não conseguem derrubar o drone, manda sirene pra tudo que é canto. E, enfim, ataque daqui, João, ataque de lá, as coisas esquentando. E essa semana morreu o Talib Sami Abdallah, um aí dos oficiais do Hezbollah, que gerou uma repercussão muito grande. Inclusive, o Nasrallah falou que vai subir o nível das agressões. E aí, sobe e vão pra guerra? Pois é, Talib Sami Abdallah, que ele era segundo o que eu escutei hoje no canal 11, ele era o comandante de fato do braço armado das forças Radwan, que é o braço armado do Hezbollah. Ele foi morto na fronteira do Líbano com a Síria, um ataque que Israel fez, ou seja, no norte do Líbano. E quando eu vi esse ataque, eu falei, isso aí vai dar problema. Ele foi o membro do alto escalão do Hezbollah mais importante executado por Israel desde o início desse confronto. E aí o Hezbollah não pôde ficar quieto, né? Eles tinham que dar uma resposta à altura. E Israel, sabe-se lá por quê, talvez por uma questão de time, não sei, mas resolve fazer essa execução na terça-feira de manhã. Terça-feira de noite começa a festividade de Shavuot. E aí as cenas são terríveis. Um monte de gente correndo, as famílias correndo, nos kibbutzim ali no norte, os poucos que ainda não foram evacuados, enfim, com os bombardeios e toda a quarta-feira inteira, enfim, os mapas com os sinaizinhos vermelhos dos lugares onde estão tocando sirene. E não é só foguete, não, é míssil também, né? O Hezbollah tem míssil. Um deles atingiu em cheio a fábrica do kibbutz Sassa, que fica na Galileia Ocidental, próxima à cidade de Nahariya, e o Hezbollah disse que isso foi de propósito, que eles usaram um míssil terra-terra, né, que é lançado diretamente da terra para acertar outro lugar na terra, que é um míssil exato, que tem alta precisão, e que isso foi um recado para Israel. Também disseram que a partir de agora eles vão intensificar os ataques, cogitando inclusive, ou não descartando a possibilidade de atacar também Haifa e até Hedera. Hedera já fica na região central de Israel, né? O limite do norte para o centro é Hedera. Hedera é a última cidade no centro de Israel, digamos assim, tá 50 minutos ao norte de Tel Aviv, se não tiver trânsito, que é uma coisa quase impossível. Mas enfim, então o míssil do Hezbollah, ele não pega esse trânsito para chegar lá. Mas essas piadas elas surgiram em 2012, quando o Hamas atacou pela primeira vez Tel Aviv, né? Que eles dispararam um foguete, né? Tô fazendo agora um parênteses, né? E aí o exército disse que ele caiu em lugar aberto, enfim, área aberta, que é Shetar Patuor, que dizem em hebraico. E aí alguém falou, como é que pode ser que eu tô procurando estacionamento há 3 anos em Tel Aviv e o foguete do Hamas de primeiro encontrou um lugar que não cai em cima de ninguém. Mas, enfim, no caso, o foguete tinha sido disparado e tinha caído no mar, né? Só lá mesmo, para esse lugar aberto, na região de Tel Aviv. Mas, enfim, o Hezbollah veio com essa ameaça, obviamente foi uma tentativa de botar pressão em Israel. Segundo o jornalista de guerra do canal 11, cujo nome agora eu me esqueci, o Hezbollah, ele tinha 2 objetivos com esse ataque intensivo. Um deles foi mostrar para Israel, vocês matam o nosso membro do alto escalão, mas isso não afeta a nossa capacidade de atacar vocês. Vocês podem, enfim, executar quem vocês quiserem, que a gente continua forte aqui. E a outra foi dizer o seguinte, ó, se vocês pensarem em fazer um ataque sobre a gente, isso é um gostinho do que vai acontecer com Israel nesse momento. Isso bota uma pressão na população, né? Isso faz com que a população fique um pouco preocupada. E, de fato, a gente está vendo as coisas, enfim, se desenrolarem no norte de uma maneira complicada. Hoje a gente teve muitas sirenes também, mas as sirenes de hoje se concentraram nas áreas mais comuns, né? Enfim, que a gente tem visto ultimamente, que são até 5 quilômetros da fronteira, e eles avançaram um pouco mais para a região do Golan. Por exemplo, a cidade de Katsrin, que é a maior cidade, não é nem uma cidade, né? Um conselho regional enfim, mais localizado ali no Golan, o maior conselho regional do Golan, mais populoso, sei lá, 7, 8 mil pessoas, sofreu muitos ataques hoje, enfim, e a gente teve mais incêndios. A gente viu também soldados israelenses usando armamentos muito estranhos, enfim, curiosos, por exemplo, uns lança-chamas, sabe-se lá para quê, e arco e flecha, tem soldados usando arco e flecha na fronteira com o Líbano. As imagens foram divulgadas, mas a gente ainda não sabe qual é o objetivo desse soldado israelense estar usando arco e flecha. Não é porque os Estados Unidos está atrasando o envio de armas, acho que M16 acho que Israel produz aqui mesmo. Mas enfim, alguma razão isso tem, que a gente ainda não sabe. Mas a situação está começando a esquentar, na verdade está esquentando bastante, e Israel vai ter que tomar uma decisão sobre o que fazer em relação ao Líbano. E o meu temor é que a gente comece uma guerra, porque a guerra com o Líbano, ela significa muita morte, muito mais gente evacuada de suas casas, inclusive essa pessoa
aqui vos falo agora. Dificilmente vai continuar. Eu estou exatamente gravando com você para vocês do meu quarto protegido, né? Mas eu não sei se ele é suficientemente protegido para os mísseis terra-terra do Hezbollah. Eu não sei se estou disposto a correr esse risco. E para quê? Né? Para apaziguar a situação e para que as pessoas possam voltar às suas casas. Você vai fazer uma guerra com o Hezbollah? Para que casa as pessoas vão voltar se tiver uma guerra com o Hezbollah? Eles vão destruir tudo. Vão destruir o norte inteiro. Vai ter incêndio no norte inteiro. Né? Enfim, para quê? Para depois o Hezbollah, depois de algum tempinho, se fortalecer de novo? Tá na cara que o Hezbollah não está interessado na escalada dessa guerra. Tá na cara, senão já teriam escalado. O Hezbollah é a arma do Irã contra Israel, para pressionar Israel a não atacar o Irã. Então, se for para fazer uma guerra com o Hezbollah, ele tem que ser por um bom motivo, né? Não somente para afastar a violência e a tensão. Para afastar a tensão, você precisa fazer um acordo com o Hamas. O Hezbollah já falou, faz um acordo com o Hamas, a gente senta com Israel e faz um acordo com Israel. Obviamente, uma trégua, né? Não é um acordo de paz, mas você elimina essa possibilidade de uma nova escalada. Mas isso não está acontecendo. Enfim, a gente está nessa tensão, e essa tensão está aumentando. E eu estou começando a achar cada vez mais inevitável essa guerra com o Hezbollah, porque a situação está escalando para um nível que talvez não dê para voltar mais. Enfim, e agora, isso pode também ser uma ferramenta para o Netanyahu se manter no poder, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar no próximo bloco. Tentando realmente, né? Desde o início da guerra, a gente comenta isso. Sempre tá aquele vai esquenta, mais esfria, né? Esquenta, mais esfria, aparentemente agora está esquentando. E eu acho que o ponto central é justamente isso que o fato do Hezbollah já ter falado que no momento em que a guerra com Gaza acabar, a guerra também no norte para. Então, enfim, resolve-se o sul e acaba se resolvendo o norte. A questão né? Durante muitos anos, a gente teve no norte de Israel uma zona não militarizada que ficava dentro do território libanês, né? Até em determinados momentos foi acima do rio Litani, depois desceu, enfim. Mas tinha ali uma zona não militarizada dentro do território libanês que criava ali uma zona buffer para Israel, né? Ou seja, o pessoal que morava ali na cidade, em Kiryat Shmone ou nos kibbutzim e Moshavim ali na região fronteiriça, tinham ali um espaço, né? Hoje, essa zona não militarizada ela está sendo dentro de Israel, né? Justamente nessa região dessas cidades, dessa cidade e das colônias, das pequenas comunidades que estão completamente evacuadas, né? E aí, essas pessoas vão voltar para casa? As pessoas se sentem seguras para voltar para casa, mesmo que a guerra no sul acabe, né? Eu não estou falando agora. A guerra no sul acaba, assinou o acordo ali, beleza, cessar fogo, sei lá o que vai ser, e acabou no norte também, o Hezbollah falou, estou baixando aqui as armas no próximo momento, vão assinar uma trégua. E aí, enfim, essas pessoas vão conseguir voltar, porque agora essa zona de segurança, ela está dentro de Israel, né? Então, no caso, não é só terminar a guerra, é terminar a guerra e fazer com que o Hezbollah avance, né? Recue para o norte do Líbano, mais ao norte, né? Não fique tão ao sul, ali na fronteira de Israel, que eles já conseguiram mostrar nesses últimos 8 meses, e também principalmente agora com esse ataque aí ao Kibbutz Sassa, que eles têm potencial para isso, né? Eles conseguem realmente colocar pelo menos a região a região norte do país, né? Completamente em perigo, de uma forma muito fácil. Mas isso aí é coisa desse governo piromaníaco, né, cara? De piromaníacos resolver, né? Vamos ver o que vem pela frente. Bom, é isso, cara. E no meio de toda essa confusão, sul, norte, Cisjordânia, que também tá pegando fogo essa semana aí, tivemos também operações militares em Jenin, que deixou palestinos mortos, ataque de helicóptero, enfim, tudo mais. Além de muitos pogromos acontecendo também na Cisjordânia. A Cisjordânia, a gente, enfim, no último período a gente comentou pouco, mas não é que as coisas estejam calmas por lá, não. Tudo continua na mesma coisa dos últimos 8 meses. Muita violência e muita morte do lado de lá. E no meio disso tudo, né, João? Norte, sul e ali o pessoal no leste pegando fogo, e a situação com o exército também então anda tanto quanto complicada, já que eles não param de ficar mandando recadinho pro governo, né? Na semana passada ou 2 semanas atrás já teve recado ali do Artz Halevi, né, o chefe do Estado-Maior, falando, sem uma decisão estratégica, a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente vê que essa crise entre as duas instituições vem tomando ares um tanto quanto complicado. Pois não vou me estender muito nisso, mas só para comentar, a gente tem no canal 12 o jornalista Nir Dvori. O canal 12 é disparado o canal de maior audiência em Israel. E o Nir Dvori, ele é o jornalista da área militar do canal 12. E desde o início da guerra, ele é praticamente um porta-voz dos oficiais do alto escalão do exército. Isso é, inclusive, uma crítica que ele vem sofrendo. Então, se o Nir Dvori está falando alguma coisa, é porque provavelmente é a mensagem que os oficiais querem passar para o público. E o Nir Dvori trouxe essa semana, inclusive, depois ele fez uma crítica imensa ao governo, mas eu vou guardar esse próximo bloco. Mas ele trouxe nessa semana a informação, pelo
menos vinda do chefe das Forças Armadas, Herzi Halevi, de que o exército precisa de, hoje, 15 batalhões, que significa pelo menos 4.500 soldados, podendo chegar a 13 mil soldados, mais ou menos, para poder realizar as tarefas do dia a dia. Atualmente, ele recebeu uma convocação de reservistas que formam 5 batalhões, que estão sendo preparados para executar as tarefas, mas o exército está com um número inferior de soldados ao que precisa. Agora, o Nir Dvory, ele acrescenta nessa situação que esses reservistas, eles não são pessoas que estão recebendo cartas de reservistas normais. Eles estão recebendo uma coisa que se chama Tsav Shmone, que é a convocação imediata. Em até 4 horas, essas pessoas têm que estar presentes na base. E o Tsav Shmone, ele é mais caro, porque ele tem que dar conta de uma série de gastos extras dos reservistas. E vale a pena dizer aqui, durante o tempo que o reservista está servindo o exército, o Estado, no caso o Ministério da Defesa, ele paga para o reservista o valor integral do seu salário. Então, em vez de ele receber da empresa onde ele trabalha, ou se ele for autônomo, o Estado é quem paga para ele por hora de trabalho. E, até agora, só com o Tsav Shmone, ou seja, só com os reservistas que foram convocados para estarem na base em até 4 horas, Israel já gastou 40 bilhões de shekel, que corresponde a mais ou menos 13, 12 bilhões de dólares. Desde o início da guerra, só com Tsav Shmone. Não estou falando de combustível, de avião, de foguetes, de mísseis, de domo de ferro, de nada disso. Estou falando só com essa convocação de reservistas. E ele, enfim, isso é uma situação muito preocupante, porque os reservistas são caros, eles não estão no melhor estado físico, muitas vezes, para servir, e frente a essa carência de soldados, a gente tem essa semana que o Nir Dvory desceu o pau na cobertura dele, a aprovação do projeto de lei que isenta os ultra-ortodoxos do exército. Mas aí, sobre isso, a gente vai falar no próximo bloco. Estou precisando de gente aí e governo querendo liberar muita gente, né, Dudu? Mas é isso, como você falou, vamos falar disso no próximo bloco. Eu só queria fazer um comentário que veio à cabeça agora, que eu, na verdade, queria fazer lá quando a gente comentou de Gaza, né? Sobre o que você comentou enfim, da questão moral da libertação dos reféns em função do alto número de mortes e tudo que a gente tem visto até agora, né? Massacres atrás de massacres, quase toda semana a gente vê um massacre acontecendo. O exército liberou, foram 7 reféns que o exército conseguiu libertar com vida, né? Mas 3 o exército com certeza matou com vida e outros 3, né? Que a gente recentemente eram 3 mais velhos que tinham sido, o Hamas tinha liberado vídeo deles e recentemente foi informado que eles tinham sido mortos, possivelmente também por bombardeios israelenses. E uma outra mulher também que já havia sido resgatada há muito tempo ali na região do hospital de Gaza, Hospital Central de Gaza, na época que teve a batalha lá, que ela também tinha sido morta pelos ataques israelenses, né? Porque, enfim, há essa questão, né? Quando Israel acaba atacando, o exército acaba atacando também deslocadamente, ele também coloca em risco a vida dos reféns. Então, eu acho que tudo isso, né? Esses massacres, essas sucessivas tentativas de resgate de reféns e que boa parte delas acaba em mortos, isso tudo, e essa falta de plano que mostra que realmente a fome em Gaza, né? Enfim, tudo que a gente está vendo mostra o que é realmente, desde o início, quando as pessoas falavam a Bot Saazate, né? A lama de Gaza, que o fato de Israel estar começando uma guerra sem ter uma estratégia clara, sem ter um objetivo claro de quando é o fim da guerra, o que vai ser o dia depois da guerra, só ia trazer o exército para dentro da lama de Gaza, ou seja, ia fincar a bota ali naquele lugar e é só coisa ruim acontecer. Não tem como sair coisa boa com a ocupação israelense, seja ela militar, civil ou no meio de uma guerra, né? Então, eu acho que tudo que a gente está vendo nesses últimos dias aí, e até o que está acontecendo no Líbano, o que está acontecendo na Cisjordânia, é tudo fruto dessa lama de Gaza, dessa entrada sem uma perspectiva clara, sem uma ideia do que fazer do dia de depois, até no dia de agora, né? Qual é o objetivo? Então, deixa tudo isso muito claro para a gente. Quando a gente, lá no início da guerra, né, a gente comentava, muito se fala da Bot Saazate, eu acho que da lama de Gaza, é exatamente isso que a gente está vendo, né, nos dias de hoje. Bom, é isso, João, vamos então para a última notícia do bloco, para tratar aí da questão do acordo, né, do plano do acordo, sei lá como é que a gente chama esse negócio, né, cara? Enfim, né, há pouco mais de uma semana, o governo Biden liberou aí um plano de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O plano teria sido apresentado por Israel e teria, obviamente, sido aceito por Israel no momento que Israel apresenta o plano. O plano chegou aos egípcios e aos catares, que passaram a informação para o Hamas, e desde então a gente viu muita pressão aí, principalmente do governo americano, falando: ó, Israel já aceitou, agora a bola está no campo de vocês, o que vocês dizem? E botando pressão nos catares, para os catares pressionarem o Hamas, a mesma coisa com os egípcios, que também pressionam o Hamas. E essa semana, enfim, a gente teve aí
primeiro, o Conselho de Segurança aprovando esse plano, né, de cessar-fogo, aí colocando também uma pressão tanto no Hamas quanto em Israel, né, já que o Conselho aprova isso com a abstenção da Rússia, é importante também dizer, né, teve o Hamas aí depois uma troca de acusações dizendo que o Hamas teria rejeitado o acordo que foi apresentado, aceito por Israel no caso, e o Hamas dizendo o contrário, que Israel que tinha mudado. Enfim, cara, é para ter esperança ou não, cara? Olha, eu vou te falar, eu perdi meu tempo essa semana lendo ponto a ponto do acordo que foi divulgado pelo jornalista Yaron Avraham do Canal 12. Li a notícia inteira, li o que o Hamas concordou, qual foi o problema do Hamas com o acordo. Israel disse que o Hamas recusou, que o Hamas demorou 2 semanas dizendo que tinha gostado da ideia e depois recusou. Hamas disse que não recusou, quem recusou foi Israel. Os Estados Unidos disseram que o Hamas propôs mudanças, algumas delas conversáveis, outras não. E o Hamas diz que as mudanças que eles propuseram não foram significativas, que tudo podia ser conversado, mas na prática a gente volta ao mesmo de sempre. A proposta, basicamente, é muito parecida com todas as outras que a gente já descreveu aqui, que tem 3 estágios, e que no primeiro estágio saem as pessoas em situação humanitária, são libertadas, e os presos palestinos são, em geral, menores de 19 anos ou mulheres, e no segundo estágio, quando vêm os homens e soldados, enfim, a cada preso 30 palestinos, a cada soldado 50, depois quando vêm os homens vivos, né? Aí, os soldados, no caso, aí o preço sobe para não sei quantos, 70, sei lá, por soldado liberado, ou 90, e aí vão poder vir todos os soldados, todos os presos libertos no acordo pela libertação do Gilad Shalit, que Israel voltou a prender, seriam novamente libertados, e que alguns deles com prisão perpétua, e aqui e ali tem alguma discordância sobre a identidade desses presos, blá, blá, mas isso com certeza não é o que impede o acordo de ser finalizado. O que impede o acordo de ser finalizado é o que a gente já cansou de falar aqui, eu vou falar de novo. O Hamas exige garantias de que o cessar-fogo vai resultar no fim total da guerra, com a manutenção do Hamas no poder na faixa de Gaza e, obviamente, sem a sua desmilitarização. E o governo Netanyahu exige que o cessar-fogo não obrigue Israel a interromper a guerra. E essas são condições contraditórias, totalmente antagônicas, que impossibilitam qualquer entendimento entre as partes. Se o que eu quero é o contrário do que você quer, e eu não estou disposto a ceder, e você não está disposto a ceder, não existe a menor possibilidade de um acordo. Agora, por que o Netanyahu não está disposto a ceder? Está dizendo que estamos em volta da vitória total, e que estamos a um passo da vitória total, e vamos derrubar o Hamas, e sem isso a gente não vai parar essa guerra, e blá, 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 blá. E quando todo mundo sabe que isso não é verdade, a gente não está longe dessa vitória total, seja lá o que ela significar. Ele tem plano para quem colocar no lugar do Hamas, não quer nem debater essa questão no gabinete. Essa foi uma das razões pelas quais o Benny Gantz deixou o governo essa semana, já dando um spoiler do próximo bloco, para quem ainda não sabe, está um pouco atrasado nessa informação. E a gente sabe que não vai ter vitória nenhuma. Não vai ter vitória nenhuma. Então, não existe, que isso fique bem claro, enquanto o Netanyahu tiver alguma chance de se manter no poder com esse governo, não vai ter cessar-fogo. Que isso fique muito claro. Não se iludam com discussões acontecendo, as negociações não acabaram, eles estão ali debatendo, as lacunas não são tão grandes, pode haver um entendimento. Não vai acontecer. Enquanto o Netanyahu tiver alguma possibilidade de se manter no governo, não vai ter acordo de cessar-fogo. Se o Netanyahu perceber que o governo dele está em vias de cair, independente de ter um cessar-fogo ou não, ou seja, mesmo sem o cessar-fogo, por alguma razão, o governo dele vai cair, aí há a possibilidade, e eu diria que não é pequena, de que ele vá para o cessar-fogo. Porque aí, nessa situação, ele consegue ganhar tempo, porque aí ele pode tirar o Ben-Gvir e o Smotrich do governo dele, mas o Lapid, o Gantz e outros políticos iam se somar, pelo menos mantendo o governo de pé até o acordo ser finalizado. E 2, ele pelo menos iria já para eleições inevitáveis com a imagem dos reféns voltando para casa, né? Que ele obviamente apresentaria como algo que ele fez, e se a guerra não foi ganha, porque o governo caiu, né? Então pelo menos ele trouxe os reféns, e quando ele for reeleito ele vai ganhar a guerra. Basicamente essa é a última esperança que existe de cessar-fogo ser feito durante um governo Netanyahu. Sem isso, não vai ter. Esqueçam, o Hamas não vai abrir mão da sua sobrevivência, não importa quantos palestinos tenham que morrer, porque o Hamas não se importa. Inclusive o próprio Sinwar diz que as vidas civis palestinas são um preço que deve ser pago pela luta do Hamas, e o Netanyahu não se importa com nada mais do que a base dele e do que a coalizão dele. Todo o resto do país, ainda que ele seja a maioria, não importam para o Netanyahu. Ele não observa essas pessoas, ele não está nem aí para essas pessoas, né? Ele não foi visitar as famílias, não telefona para as famílias dos soldados que morrem, ou dos reféns que morreram, nada. Essa semana, ontem, na quarta-feira, ele telefonou para o Yizhar Shai, que é um ex-ministro israelense, que era do partido do Benny Gantz, cujo filho morreu num combate
na guerra, que o Izachai ele tá o tempo inteiro dizendo isso. Netanyahu não foi capaz de dar um telefonema para mim. E aí o Netanyahu teve a pachorra de ligar para ele e dizer que não sabia que o filho dele tinha morrido. Ele não sabia. O presidente da nação ligou para ele. O ministro da defesa ligou para ele. Escreveram cartas ou postagens públicas. Todo o país sabia. O Netanyahu, como é que o primeiro-ministro não sabe que o filho de um ex-ministro morreu no combate? É óbvio que isso é mentira. E se não fosse mentira, só mostraria o quanto ele está desconectado de tudo, porque o primeiro-ministro ele tem que ligar para cada família de cada soldado que morreu para dizer obrigado, para dizer desculpa, enfim, para dizer qualquer coisa, para dar condolências, prestar condolências. Então, esqueçam, o Netanyahu é desconectado de qualquer coisa que não seja a sua vida, o que lhe interessa, né? E a gente vai voltar a falar sobre isso no próximo bloco quando a gente falar da lei do alistamento, porque a postura do Netanyahu, ela também chama a atenção. E os Estados Unidos, eles podem pressionar mais Israel? Eles levaram o tema para o Conselho de Segurança, mas eles não exigiram sanções. Quando eles não exigem sanções, tudo que eles querem fazer é uma pressão política. É dizer o seguinte, ó, Hamas, se você não concordar, saiba que vocês estão descumprindo um acordo do Conselho de Segurança. E os Estados Unidos apresentou essa proposta como uma proposta israelense. E quando vem a proposta israelense, obviamente que Israel não pode discordar dela, né? Então, o Conselho de Segurança aprova a proposta israelense, né, proposta que o Netanyahu não quis mostrar pro Ben-Gvir, na reunião que eles tiveram, a gente comentou na edição passada do podcast, e Israel ficaria numa situação muito complicada para rejeitar essa proposta. Agora, o Biden, ele aposta numa situação que, enfim, ele sabe que ele não pode incluir o fim da guerra e que ele também não pode excluir a possibilidade do fim da guerra. Então, ele coloca que entre o primeiro e o segundo estágio vão ter negociações para o fim da guerra. E para o Hamas ele diz, não se preocupem, eu garanto para vocês quando a gente entrar nesse estágio, a guerra não vai acontecer. E para o Netanyahu ele diz, a guerra não tá, a gente não está obrigando a acabar com a guerra. A gente vai negociar os termos. Porque o Biden, ele está tentando jogar com o que ele tem, né? É óbvio que ele não quer chegar numa situação e falar assim, ok, acabou a guerra, dane-se, vamos botar isso no Conselho de Segurança com sanções, eu vou me abster, o resto dos países vão votar a favor e dane-se Netanyahu. Ele ainda não sente que ele pode fazer isso, ele acha que eleitoralmente para ele isso é um problema, então ele ainda não faz isso. Mas ele sabe que o Netanyahu não vai concordar, ele está tentando as últimas cartazes, agora sem o Gantz no governo. A chance é muito menor. E o Biden chegou ao absurdo de propor ao Hamas a libertação, um acordo para a libertação dos 5 reféns norte-americanos, ou seja, com cidadania norte-americana, porque acho que eles têm dupla cidadania, que estão sob o controle do Hamas na faixa de Gaza. E quando eu pensava que Israel enfim, o governo israelense reagiria dizendo que porra é essa, né? Tipo, como é que você está fazendo um negócio desse? Tipo, peraí, o acordo é da gente com eles, né? A vida deles não vale mais que a dos outros. E, enfim, ainda mais numa situação que por exemplo, o Ben-Gvir ou o Smotrich dizem que se a gente liberta agora parte dos reféns, então a gente vai condenar os outros à morte, né? Enfim, e a resposta do governo israelense qual foi? Qualquer esforço para a libertação dos reféns é valorizada pela gente e a gente apoia. Então, assim, o Netanyahu, na verdade, o Netanyahu vai tentar colher os frutos se o Biden tiver um sucesso nessa negociação, dizendo assim, ó, aí, mais 5 reféns liberados, né? A gente não se opôs, graças à nossa cooperação com o governo Biden, né? E eu não duvido não que isso aconteça, porque o Hamas pode dizer, se eles estiverem vivos, o Hamas pode dizer, aí, Biden, liberei. Agora não enche mais o nosso saco e pressiona Israel aí para acabar com essa guerra. Mas, enfim, uma razão tem para que eles não liberem esses reféns, talvez não estejam vivos, não sei nem quem são. Mas, enfim, em linhas gerais, ignorem notícias sobre cessar-fogo enquanto o governo israelense estiver, enfim, sem perigo de queda. Enquanto não houver perigo de queda, não vai ter cessar-fogo. E não precisa ser profeta, nem vidente, nem ter bola de cristal para saber isso. Só precisa entender um pouco o que está acontecendo aqui. É isso, né? Não tem... Os dois subiram na árvore. Um não vai acabar com a guerra. Você quer acabar com a guerra? Não. Você quer libertar os reféns? Não. Então, porra, não vai. Você não vai. Não vai, não vai. Enfim, eu acho que mostra muito mais uma prova aí daquela lama, né, de Gaza que a gente está metido. Agora, uma coisa interessante é justamente Israel fez uma proposta, né? Ou, no caso, os Estados Unidos apresentou a proposta como sendo a proposta israelense. O Hamas recebe a proposta. Pô, achar que o Hamas ia pegar a proposta e aceitar de boa, sem fazer nenhum comentário, pô, é sacanagem, né? Isso faz parte da negociação. Isso faz parte. O cara te mandou uma proposta, você vai enviar uma contraproposta. No momento que o Hamas envia uma contraproposta, aí começa a falar que o Hamas não quer fazer o acordo, a culpa é dele, do Hamas. Porra, é óbvio que os caras vão entregar uma contraproposta. É óbvio. Ainda mais tendo em vista tudo que a gente comentou no último episódio esse acordo meio um 7-1 aí que o Biden escreveu, que o Biden apresentou, que não garante, né, o fim da guerra, que é o que o Hamas quer, e não garante os pontos que Israel quer também na guerra. Enfim, deixa tudo em aberto. Você pode como é que chama? Interpretar para um lado, interpretar para o outro e os dois podem chegar a interpretações completamente opostas em cima de um texto. Não dá, os caras estão no meio de uma guerra. Vai ter que assinar ali tudo do jeito que tem que ter assinado, porque senão não vai acabar. É isso, não vai acabar. O negócio é ir para rua, João. Sabadão estaremos de novo
nas ruas. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco, para tratarmos de questões da política interna esta semana. Pô, é isso aí, João. Erramos. Vamos começar com uma errata, porque erramos. Falamos que o Benny Gantz não ia sair do governo, eu não consigo imaginar o Benny Gantz no sábado à noite fazendo lá a sua proposta, falando, não, eu saio do governo. Porra, não é que o cara saiu, rapaz? Não é que o cara saiu, não no sábado, porque no sábado teve aí lá toda a questão dos reféns e tudo mais, né? Enfim, essa era a notícia. Ele cancelou a coletiva de imprensa que estava marcada para o sábado à noite. No entanto, deu a coletiva de imprensa no domingo à noite e falou assim, rapaziada, vazei, tô indo embora, segurem que agora a bomba é com vocês. Isso no domingo, depois do Bibi e do Ariederi terem falado com o Gantz, fica aí no governo com a gente, segura mais um pouco, não vai embora não, o bicho tá esquentando no norte, fica aí, não sei o que. O Benny Gantz falou assim, bateu na mesa e falou assim, eu que mando aqui e a gente tá indo embora. É isso aí, João, agora a gente tem um governo com 64 cadeiras, com Ben-Gvir e Smotrich loucamente ensandecidos dentro do governo e a oposição agora com, enfim, mais gente. Mas a questão é, será que a oposição vai ter força nas próximas 6 semanas para derrubar o governo? Porque daqui a 6 semanas o parlamento entra em recesso por mais uma vez. E aí, o que vai ser dessa saída do Benny Gantz nesse período conturbado da guerra? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que, na verdade, a gente tem que analisar duas questões, né? Que é como vai ficar o governo e como vai ficar a oposição. Que essas são as duas questões. Mas antes de tudo, eu queria só comentar uma coisa. O Benny Gantz, ele ainda era membro do gabinete de guerra quando a operação de resgate dos reféns aconteceu. Ele não participou da decisão. Netanyahu, como costuma fazer, escondeu isso do gabinete de guerra, inclusive. Foi uma decisão que ele tomou, só ele, com o ministro da Defesa, com o Yoav Gallant. E o Gantz foi atualizado, foi informado sobre a operação na quinta-feira. E aí o Gantz já sabia que ela ia acontecer e ele não anunciou na quinta o adiamento da sua proclamação. Ele já sabia que ele não ia falar isso de noite, porque ou a operação seria um sucesso ou ela seria um fracasso, do ponto de vista militar, obviamente, né? E não ia ter clima para falar se ela fosse um fracasso, e no sucesso a declaração dele ela seria, enfim, obsoleta, né? Como é que você anuncia a tua saída do governo num dia que tá todo mundo em êxtase pelo retorno dos reféns? E ele cancelou imediatamente depois o resgate dos reféns ser concretizado. Ou seja, ele não cancelou antes, ele não cancelou na quinta nem na sexta, para que ninguém, o Hamas, a Jihad Islâmica, ninguém em Gaza suspeitasse que alguma coisa estava estranha, alguma coisa estranha estava para acontecer, né? E aí ele adiou para o domingo de noite. Domingo aqui em Israel é dia útil, e ele no domingo de noite anunciou a sua saída do governo. Olha, a verdade é que ele surpreendeu a mim e ao Marquinhos, porque eu achava que com essa situação no Líbano esquentando e com os Estados Unidos, enfim, começaram a jogar um pouco mais duro em relação a cessar-fogo, o Benny Gantz podia até ficar no governo, tinha chances grandes de ficar no governo, que ele não sairia agora. Mas o fato é que ele deu 3 semanas para que o plano, atendendo às suas diretrizes, fosse criado, e esse plano foi solenemente ignorado pelo Netanyahu. E o Benny Gantz já tinha acusado o governo de colocar interesses políticos na frente de interesses nacionais, e ele não teve muita outra alternativa, ia cair muito mal, ia pegar muito mal para ele não sair do governo. As pesquisas não foram muito legais com o Gantz, só uma delas deu um crescimento para ele, mas também não foram boas com o Netanyahu, nem mesmo após o resgate dos reféns. Netanyahu caiu em 2 das 3 pesquisas dos canais de televisão. Ele só ganhou uma cadeira na pesquisa do canal 11. Mas o Gantz também caiu. Agora o bloco da oposição, ele não caiu, ele continua do mesmo tamanho. Ou seja, o Gantz está perdendo votos para partidos do seu bloco. E o Netanyahu também. Os votos que o Likud perdeu também, a maioria foi para partidos do seu bloco. E o contexto, ele segue sendo favorável para a oposição formar um governo. E o Netanyahu sabe disso, e a situação dele está cada vez mais complicada, porque ele não tem carta na manga que ele consiga tirar que melhore a sua situação. Tudo que ele conseguiu fazer até agora foi destruir a reputação do Gantz com a grande ajuda que o Gantz deu. E aí eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer uma avaliação sobre a participação do Gantz no governo e comentar um pouco como vão ficar as coisas a partir de agora. A entrada do Gantz no governo, vou começar por isso, ela tem pontos positivos. Talvez o primeiro acordo de libertação dos reféns não tivesse acontecido se o Gantz não tivesse entrado no governo. Talvez Israel tivesse em guerra com o Hezbollah há mais tempo se o Gantz não tivesse entrado no governo. Então, elas são ações positivas que o Gantz tomou, certamente, e que a gente tem que, de alguma maneira, valorizar. O Gantz, ele colocou, talvez tenha colocado, na verdade, a sua moral, a sua reputação em risco fazendo parte de um governo desses, supostamente pelo bem do país, embora até alguns que aleguem que a entrada dele no governo fortaleceu a sua imagem, a imagem do seu
personagem, pelo menos, republicano, que coloca as diferenças de lado em prol do bem do país. Agora, a entrada do Gantz no governo, ela teve problemas muito graves. Primeiro, o Gantz, ele se concentrou em ter ingerência somente em situações que têm a ver com a guerra. E nisso aí, ainda que ele tenha afastado o Ben-Gvir e o Smotrich das decisões táticas sobre a guerra, ele não conseguiu afastar os radicais do governo das decisões estratégicas sobre a guerra. Okay? Ou, pelo menos, né, se eles não tomaram decisões estratégicas, eles impediram o governo de tomar decisões estratégicas que têm a ver com o futuro do país. O que a gente vai fazer depois da guerra. Né? Essas decisões foram impedidas de acontecer por causa desses radicais. E o Gantz não pressionou o governo, ele não deu esse ultimato há muito tempo. Ele tinha que dar esse ultimato há muito mais tempo. Ele tinha que ter colocado isso na mesa há muito mais tempo, quando ele tinha mais moral, quando a situação era diferente. Ele não fez. Mas o pior de tudo que o Gantz fez foi dar legitimidade para essas pessoas durante tanto tempo. Segundo a jornalista Ori Bar-Lev, ela fez um comentário muito interessante há pouco tempo no Twitter. Ela disse que o maior erro do Gantz, o principal problema da entrada dele no governo, é que ele entra no governo no momento que o Netanyahu estava sendo contestado até pelos seus pares. Aquele era um momento que podia acontecer dos próprios membros do Likud votarem pela derrubada do governo e que houvesse um governo de coalizão sem o Netanyahu no comando, que podia ser o Yoav Gallant, como ministro da Defesa, ou outra pessoa do Likud, ou quem quer que seja, mas com a saída dos partidos do Ben-Gvir, do Smotrich, e uma coalizão de união sem os radicais. Que aquele momento era um momento de turbulência, e a entrada do Gantz no governo, ela deu estabilidade ao Netanyahu. Ela comenta isso. A verdade é que faz muito sentido o que ela fala, é um insight muito interessante, mas a gente não pode confirmar, a gente não sabe o que aconteceria se o Gantz não tivesse entrado, se isso era realmente uma possibilidade. A gente sabe que realmente havia parlamentares do Likud, inclusive a gente viu na reportagem que a gente citou aqui, que o Raviv Drucker fez sobre a Miri Regev, que nos primeiros dias da guerra ela já estava sendo aconselhada pelos seus assessores a manter distância do Netanyahu e assumir um papel crítico ao Netanyahu. Por outro lado, a gente não sabia se eles iam chegar às vias de fato, né, e a realmente se afastar do Netanyahu e a romper com ele. Mas o que o Gantz fez, e isso é inegável, foi dar legitimidade a gente como o Smotrich e o Ben-Gvir nos seus cargos. E o estrago que o Ben-Gvir faz na polícia hoje, ou que o Smotrich faz nas finanças, eles são praticamente irreversíveis. O da polícia é simplesmente inacreditável. O Josh Brenner, que é o jornalista da parte policial do Haaretz, ele fez uma reportagem gigantesca sobre toda a cooptação da polícia pelo Ben-Gvir, como a polícia é totalmente corrompida para atender os interesses do ministro e não os interesses corporativos, os interesses nacionais, os interesses de fato profissionais que a polícia tem que atender. E o Ben-Gvir está nomeando, ele está exigindo fidelidade, ele tá impondo medo às pessoas de descumprir suas determinações, ainda que a justiça obrigue outra coisa. E isso aí tudo foi legitimado pelo Gantz. E durante muito tempo, e cada dia que passa, o 7 de outubro fica mais longe. Cada dia que passa, a responsabilidade, a culpa do Netanyahu pelo 7 de outubro, ela vira uma questão de história e menos de um presente das pessoas. Ela ainda não está lá, mas o Netanyahu ele já conseguiu recuperar parte do seu apoio. Não o suficiente, longe do suficiente ainda, mas já conseguiu. E o Gantz, ele é responsável por isso. O Netanyahu tinha que estar enterrado já da política israelense. E ele não está, porque o Gantz, mais uma vez, estendeu a mão para ele. A primeira vez, a gente vale a pena lembrar, depois das terceiras eleições seguidas, a oposição tinha maioria na Knesset, no parlamento, e eles já estavam com um projeto, ele já tinha o presidente da Knesset para poder aprovar um projeto de lei que impedia que um réu na justiça se candidatasse a primeiro-ministro. Era uma lei pessoal? É uma lei que é questionável? Com certeza, mas depois do primeiro-ministro do país levar o país a 3 eleições seguidas só porque ele, pessoalmente, não quer deixar o poder, talvez seja necessário fazer uma coisa dessas, né? E foi o Gantz que disse, não, na corona a gente precisa unir forças e e ele foi lá e estendeu a mão pro Netanyahu e formou o governo com ele. Então, mais uma vez, ele fez isso no momento de crise pro Netanyahu, que você podia enterrar o Netanyahu. E a gente está vendo isso acontecer na nossa frente, e o Gantz, ele continua tomando as decisões estrategicamente erradas pro país e permitindo que o pior se mantenha no poder. E essa é a nossa situação. Agora, pra você ter uma noção do estrago do Ben-Gvir, desculpa, Marquinhos, isso não está na pauta, mas eu acabei de ler isso aqui do Josh Brenner, do jornalista do Haaretz. Ele agora acabou de fazer um comentário. Para você ter uma noção, o Ben-Gvir, ele ordenou a polícia que não fizessem segurança nos caminhões que levam ajuda humanitária para a faixa de Gaza, os que vêm pela Jordânia. E o comandante da região sul da polícia, que é o que teria que escoltar esses caminhões, ele é assim com o Ben-Gvir, né? Muito próximo do Ben-Gvir. E aí, a justiça, ela ordenou o Ben-Gvir a escoltar esses caminhões. E o Netanyahu, ele concordou com isso. Até porque o pedido para a escolta veio do Shabak, ele veio do Serviço de Segurança Geral. Foi o seguinte, ó, isso é ruim para o país, é ruim para a segurança de Israel se essa ajuda humanitária não chegar na faixa de Gaza. Eles deram entrada na justiça, e a justiça e o Shabak, né, o Serviço de Segurança Geral, ele é uma organização que responde ao gabinete do primeiro-ministro. E o Netanyahu deu razão a essa demanda. O Ben-Gvir ficou muito irritado. Ele telefonou hoje pro vice-chefe pro vice-comandante da polícia e pro
comandante do Batalhão Sul e ordenou que eles não escoltassem os caminhões. E aí, a resposta que o chefe o comandante-geral da polícia deu foi: olha só, existe uma lei, existe uma regra, a justiça ordenou e a gente vai cumprir a lei. Ele falou: vocês não têm que cumprir a lei, vocês têm que cumprir a minha agenda, a minha política. Ele falou: não, a gente vai cumprir a lei. Ele gritou com o chefe, com o comandante da polícia e disse: isso vai ter consequências. E, enfim, então o cara, ele tá sabotando as instituições israelenses em favor de uma medida, a favor de uma mentalidade ultra radical, assassina, porque vai provocar morte das pessoas, ruim para a imagem de Israel no exterior, ruim para o processo de Israel na justiça internacional, só para ele atender a demanda da sua base e, enfim, e a sua talvez, né? Porque ele quer mais que os árabes e os palestinos morram de fome, de bomba, do que seja. Ele não fez questão de esconder isso, embora ele não diga isso com essas palavras. Então, e são essas pessoas que o Gantz ele legitimou no governo. E hoje o Gantz vai e convoca a imprensa para ir no Kibbutz Yad Mordechai, onde ele escolheu viver, que é bem próximo à faixa de Gaza, para simbolicamente passar uma mensagem para a população. E ele convida os jornalistas dos 3 principais canais de televisão para irem até lá, fazer uma entrevista com ele, obviamente em horário diferente. Né? E eu vi a entrevista dele no canal 11, e é uma entrevista ridícula. Ele não fala nada, ele dá uma informação concreta, ele não responde as perguntas de maneira adequada, ele não faz as críticas que ele tem que fazer. Enfim, pelo menos ele não sustenta, ele não vai até o final, ele tenta posar como o pessoal preocupado e que deu todas as chances e blá 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 blá, e que não dava mais e que agora é o momento de ir para a oposição. E eu fico olhando para ele falando e penso: quem vota nesse cara? A quem ele convence? Enfim, é muito, enfim, é triste demais observar que o principal nome da oposição israelense é esse sujeito. Um sujeito sem personalidade, um sujeito sem estratégia política, um sujeito que é capaz desse tipo de atitude sem entender o erro que ele está cometendo. E eu não acho que é de má intenção, não. Eu não acho que ele tem mais intenções quando ele toma essas atitudes. Eu acho que ele simplesmente não consegue enxergar um palmo à sua frente, do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, porque ele é limitado, cognitivamente limitado para questões políticas. E eu acho que, inclusive, como general, enfim, eu li muitas críticas à gestão do Gantz como chefe das Forças Armadas. Ele, inclusive, não era o primeiro nome, né, do governo. O primeiro nome era o Gallant. O Gallant não foi eleito chefe das Forças Armadas, não foi nomeado porque ele roubou um pedaço de terra pública, né? Quando ele era general, ele anexou a sua propriedade, isso veio à tona naquele momento, ele foi desnomeado e o Gantz foi escolhido. Mas os generais que estavam servindo naquele momento, que o Gantz era o chefe das Forças Armadas, eles eram muito críticos ao comando do Gantz. Uma pessoa pouco relapsa, pouco atenta às grandes questões, não era um grande estrategista, mas ele comandou o exército no momento que Israel estava numa situação relativamente tranquila do ponto de vista militar. Ele não aparecia muito, quando aparecia era, enfim, para falar de êxitos e, de fato, acabou construindo uma imagem em cima disso. Ninguém entende como o Gantz ainda ocupa essa posição, né? É realmente complicado. Acho que as pessoas querem ver alguém como candidato a substituir o Netanyahu e por isso elas estão indo com o Gantz, porque ele nunca mostrou nenhuma razão para que as pessoas continuem indo com ele. Talvez o que as pessoas queiram seja isso mesmo. Um sujeito que não tem opinião, um sujeito que não tem uma posição firme, um sujeito que é flexível, enfim, que não diz se é de esquerda nem de direita, se é isso, se é aquilo, o que quer, o que não quer, porque as pessoas também não sabem o que querem e o que não querem, se são de esquerda, se são de direita. Então, basicamente, acho que o Gantz ele representa talvez os anseios de parte da população nesse aspecto, o que diz muito também sobre a sociedade israelense estar perdida nesse momento. O Gantz sai do governo sem deixar nenhuma saudade, né? O cara não conseguiu, basicamente, apresentar nada de positivo, não conseguiu, como, enfim, o que muitos dizem, né? Que aquela primeiro acordo para troca de reféns aí, que liberou mais de 100 reféns, foi por conta dele, né? Da pressão que ele colocou, e se é verdade, praticamente o único crédito que a gente vê ele podendo receber, assim, né? Pelo menos do que vem sendo foi divulgado durante todo esse período, porque realmente o resto foi só dar legitimidade a tudo que vem acontecendo na Cisjordânia, aos pogroms na Cisjordânia, ao endurecimento do apartheid na Cisjordânia, o que o Smotrich vem fazendo enfim, com o orçamento público, inclusive o acordo que ele assinou com o Netanyahu, né, era de que o governo não aprovaria nenhuma medida política, né, seria um governo focado na guerra, inclusive proibindo nomeação de pessoas, né, de cargo de alto escalão. Não seriam nomeados ninguém durante esse período de guerra. E o Ben-Gvir nomeou quem ele queria nomear, e o Benny Gantz não ia falar nada, né? O acordo está sendo quebrado, o Bibi calava a boca dele, porque ele não ia arrumar problema também com o Ben-Gvir. O Benny Gantz ia fazer o quê? Vou sair do governo porque o Ben-Gvir está nomeando os novos chefes de polícia quando não devia nomear, entendeu? Então deixou ele realmente refém de tudo que o Smotrich e o Ben-Gvir queriam fazer e fizeram aí durante esse período do governo, né? A gente vê esse caso aí da polícia
é mais uma prova, né, do que ele vem fazendo de uma forma geral e de todo o controle e de que ele realmente transformou a polícia de Israel numa milícia, né? A gente falava muito no período anterior à guerra que ele queria criar uma guarda nacional, né, que estaria com 2.000 homens, que estaria diretamente ligada a ele, né? Tipo, não seria um corpo institucional ligado à polícia, ao Ministério da Justiça, enfim, seria uma guarda ligada ao ministro. O ministro mandou fazer, você faz, né? Seria mais ou menos esse o nível. Quando começou a guerra e ele começou a distribuir as armas à torta e à direito, né, para as chamadas Kitot Konenut, que são grupos ali de prevenção, resistência, né, que tem em cidades, em pequenas comunidades, são pessoas que andam armadas para fazer a segurança da localidade. O Ben-Gvir começou a montar centenas desses grupos por diversos vilarejos judaicos, obviamente, pelo país e cidades e tudo mais. E muitas das pessoas que participavam desses grupos, né, não tinham nem o treinamento necessário, mas enfim, eram apoiadores dele, ele ia lá, distribuía arma, e a gente falava que ele estava montando a milícia dele, que é essas Kitot Konenut, esses grupos de defesa, eles acabariam servindo aos interesses do ministro. Só que o que a gente vê hoje é que ele chegou na polícia, né? Ele não está nem usando, no caso, esses grupos de defesa para transformando eles na sua milícia. A milícia dele hoje é a polícia de Israel, o que é realmente assustador, né? Fazendo o que eles querem. Semana passada, mais uma semana com a mesma história, violência contra as famílias dos reféns, na manifestação em Tel Aviv. Na semana passada, eles nem saíram da manifestação. A manifestação nem caminhou para em direção à Via Expressa, né? A Yalon. Eles simplesmente ficaram no lugar onde a manifestação sempre acontece, e aí a polícia resolveu que queria abrir a rua, e pancadaria, e jato d'água, e não sei o quê. E a gente comentou, né? Também na semana passada teve aí a Marcha das Bandeiras, comemorando aí comemorando, né? Unificando Jerusalém. A gente viu, para quem não ouviu, tá lá no nosso último episódio, e a polícia não faz absolutamente nada para impedir os fascistas. Por outro lado, quem defende a vida dos reféns tá entrando no cacete. É isso, tá na conta do Benny Gantz, tá na conta do Benny Gantz. Eu vi, inclusive, alguém falando que é a segunda vez que o Benny Gantz entra debaixo da maca para ajudar o Bibi, né? Que, tipo, como se ele estivesse ajudando a carregar a maca, e é a segunda vez que ele entra para ajudar a carregar a maca, e é a segunda vez que ele sai em cima da maca, como se tivesse sido ferido, né? Porque é isso que sobe. Tomou aí mais uma sapatada do Benny Gantz. É o pedala Robinho. Ele sempre toma um pedala Robinho do Bibi, né? Na primeira vez foi assim, na segunda. E agora essa questão, só para terminar mesmo, aquilo que você falou da sociedade israelense, como é que ele pode ser o cara da oposição com mais votos. Cara, eu acho que é isso mesmo que a sociedade israelense busca, sacou? Uma coisa sem uma decisão, a gente vê como vai ser, que é mais ou menos isso que o Bibi fez ao longo desses anos todos, cara. Essa foi a política do Bibi, sem dizer, ó, minha política é essa, eu quero um estado só e que a gente vai ocupar a Cisjordânia. Ele nunca falou isso. Ele nunca falou, ó, quero fazer paz com os palestinos. Não, foi tudo ali deixando acontecer, né? Deixando acontecer naturalmente. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. E o Benny Gantz tenta ir pelo mesmo caminho, e aí Lapid tenta ir pelo mesmo caminho. Eles não definem política, a galera tem medo. E é por isso que essa saída do Benny Gantz agora, eu não sei até que ponto ela coloca em risco o governo. Porque a gente tem uma base sólida, o Ben-Gvir e o Smotrich cada vez perdem menos incentivo, né, para sair do governo. Qual o interesse deles de sair do governo? Agora é que eles vão passar a boiada mesmo. Cisjordânia vai ficar muito pior do que já estava. O Smotrich vai continuar aumentando o quanto ele puder da colonização. E aí é importante dizer também que tem partidos que hoje estão na oposição, que de algumas leis que se o governo queira passar relacionadas à ocupação, essa galera não vai votar contra, não. Entendeu? Porque não são contra a ocupação. Então, eu acho que essa questão da galera votar aí no Benny Gantz é justamente porque eles querem isso. Eles não querem uma pessoa que não quer ter uma decisão, e aí essa questão que eu falei de derrubar o governo, né? São 6 semanas até o parlamento parar de novo. Ou seja, a gente está no meio de junho, a gente tem até o final de julho. Senão o parlamento para de novo, entra em recesso de verão, depois é o recesso das festividades, né? Que aí entra o Ano Novo Judaico, Dia do Perdão, Sukkot. Só volta aí pro final de outubro, mais ou menos. Vai ficar 2 meses parado. Julho, agosto, setembro, sei lá, até mais parado. Cara, se não derrubar esse governo agora, vai derrubar quando, né? E assim, o Benny Gantz não vai conseguir levar as pessoas para as ruas. Eu não sei até que ponto eles vão conseguir botar pressão no governo para tentar tirar 4 caras do governo, da coalizão. Não sei nem se essa é a medida correta, sacou? Ou se é pressão mesmo, 1 milhão, 2 milhões de pessoas nas ruas, o governo vai cair. O governo vai cair. Mas eu não sei, né? Enfim, estamos aí 8 meses de guerra, as manifestações em Tel Aviv continuam crescendo, mas são menores ainda das que a gente tinha durante o período aí da reforma do judiciário, né? Antes do início da guerra. Vamos ver agora com a saída do Benny Gantz se a coisa vai mudar, se alguma coisa vai realmente mudar, mas
a ver, né? A ver. Vamos ver. É isso. Vamos então, já que ele tá falando do Benny Gantz, vamos falar dele, mas dele meio, né, de lado. Porque quando ele era aí o ministro da Defesa no último governo, né? Que o governo foi o Yair Lapid assumiu o governo com o Naftali Bennett, né? Foi o primeiro-ministro, e o Benny Gantz ele foi o ministro da Defesa. Eles apresentaram uma nova lei do alistamento militar que ela incluía ali os jovens ultra-ortodoxos. O que o governo Netanyahu fez dessa vez, né? Tendo que resolver essa questão dos ultra-ortodoxos porque a corda está no pescoço, eles apresentaram essa lei que o Benny Gantz tinha apresentado no governo passado. Lembrando que no governo passado, o atual governo, né? Quem hoje está na coalizão do Netanyahu era oposição, e quem era oposição agora quem hoje é oposição era governo naquela época. Estava tudo invertido. Então o atual governo pegou uma lei do governo passado, uma lei sobre o alistamento dos ortodoxos, e aprovou em primeira votação, e obviamente não teve o apoio de nenhum dos partidos da oposição, inclusive do Benny Gantz, já que, de acordo com ele, a conjuntura mudou e essa lei está obsoleta. E aí, João, a gente vai ver ou não os ortodoxos no exército, cara? Olha, eu acho que não agora, e essa lei, a gente tem que explicar o contexto, tá? O que o Netanyahu quis? Essa lei, ela vai ter validade agora? Não. Até porque essa lei, caso aprovada, ela provavelmente, ela não passaria pela Suprema Corte. O objetivo do Netanyahu foi ganhar tempo. O que diz essa porcaria dessa lei, hein? Que foi escrita pelo Benny Gantz no governo passado? E que ele diz que ela não é mais relevante porque, naquele momento, o objetivo era você ter a igualdade entre pesos, que é essa expressão que se usa em Israel, Shivyon Banetel. E agora já não é mais essa questão, a questão agora é o número de soldados que o exército precisa. Então, a gente precisa dos ortodoxos, a gente precisa de mais soldados. Benny Gantz propôs uma lei que era gradual até 2035. 35% dos ultra-ortodoxos serviriam ao exército. Cada ano aumentava um tanto. Agora, como é que era o serviço deles? Era em bases específicas só para ultra-ortodoxos, e era um serviço de 3 semanas, você não escutou errado, de 3 semanas a no máximo 3 meses. Eu fiz 6 meses de exército em Israel, porque eu cheguei aqui em Israel com 24 anos, eu me alistei com 25, cumpri 26 naquela época que eu vim entre os 20, quem chegava entre os 22 e 25 tinha que fazer 6 meses de serviço militar. Hoje em dia já não tem que fazer mais nada, já recebe diretamente a liberação. Talvez isso mude de novo agora que o exército precisa de mais gente. Mas enfim, em 6 meses eu fiz a Toranut, que é a Tironut, perdão, que é a preparação básica, que você, enfim, são 5 semanas. Eu fiz a preparação não para combatentes, então são 5 semanas, para combatentes são 3 meses. Aí você aprende os valores do exército, você aprende a atirar, você aprende a marchar, você aprende a rastejar e essas coisas, um pouquinho de Krav Maga aqui e tal, e algumas outras coisas. Depois eu fiz um curso para ser mecânico de blindados, e depois eu fui mecânico de blindados. Você me pergunta agora o que eu sei fazer, depois de, na prática, 3 meses trabalhando efetivamente como mecânico. Eu não sei aonde eu tenho que botar o óleo para a porta do blindado subir ou descer se estiver faltando óleo. Não lembro de nada, absolutamente nada. Fui reservista algumas vezes, mas nenhuma das vezes que fui reservista eu fiz treinamento porque eu deveria saber fazer. Eu fui acompanhar a minha unidade de médicos e paramédicos, que é com que eu sou o mecânico deles. Por sorte, eu não fui chamado nos últimos anos, porque realmente se acontece alguma coisa com eles, com um blindado, eu não vou saber resolver. Eu fui muito franco pro comandante, enfim, eu fiz um serviço de 6 meses. A ideia dos ultra-ortodoxos, segundo essa lei, é que eles estejam preparados para serem reservistas caso seja necessário. Isso, como a gente comentou no primeiro bloco, economicamente não é bom pro país, porque os reservistas são caros e não sempre estão aptos a fazer o trabalho, questões físicas, etc., por despreparo, por tudo mais, e não é suficiente para eles aprenderem nada. É uma lei tão burra, tão estúpida. Se tivessem perguntado para 10 pessoas que fizeram o que eu fiz, eles iam escutar de pelo menos 9 que isso não serve para nada, que é uma lei para inglês ver, uma besteira. Além do que, o objetivo dos ortodoxos servirem ao exército não é só para ser reservista, né? Além deles terem que servir porque todo mundo serve, também é uma porta de entrada para entender como funciona esse Estado, né? Enfim, é importante para eles saírem um pouco da bolha onde eles vivem e entenderem como vive o resto do país. E isso é fundamental. Você não pode viver com essa quantidade de bolhas que você vive nesse país. Isso é fundamental que aconteça. E já que na educação isso não acontece, já que no esporte de trabalho, no mercado isso não acontece, isso não é possibilitado, até porque quase metade dos homens ultra-ortodoxos não trabalham, e os que trabalham, a grande maioria trabalha no setor ultra-ortodoxo, principalmente na educação. Então, o exército seria uma porta de entrada para que a gente pudesse ter um mínimo de convivência e que eles pudessem entender um pouco os problemas do país, que não tem a ver só com o seu setor. Mas isso não é uma realidade. Então, enfim, o que eu queria dizer é que essa lei já é um absurdo, né? E hoje, falando isso nos dias atuais, está na cara que a Suprema Corte ia vetar
essa lei. Então, o que o Netanyahu fez? Ele sabia que tinham membros do seu partido, do Likud, que têm uma base para quem eles não podem justificar um voto a favor dessa lei. Então, o Netanyahu ele teve que convencer essas pessoas a votar a favor, porque os ultra-ortodoxos não querem essa lei. Eles querem menos que isso. Isso que é bizarro. Eles querem menos que isso. E alguns deputados do Likud não queriam isso. Eles queriam mais que isso. E o que o Netanyahu falou para os dois lados? Falou, olha, vota nessa lei, porque essa lei, agora, ela tem que passar pela Comissão de Segurança, Comissão de Questões Internacionais e Segurança, e lá a gente vai escutar especialistas, vocês vão poder propor mudanças, e isso, e aquilo outro. Hein? E a lei não vai ser essa. Ela vai mudar. Então, deputados como Yuli Edelstein, o Amichai Shikli, enfim, outros que agora, Moshe Saadia e outros que tinham dito que não queriam votar na lei como ela estava, disseram, tá bom, beleza, vamos então com isso. E os ortodoxos falaram, beleza, vamos com isso também, porque a resposta do governo para a Suprema Corte é a seguinte, vocês mandaram a gente criar a lei, a gente criou a lei tá aí, a proposta inclusive passada, que era que a própria oposição não devia estar votando contra, mas votaram. Então agora ela vai ser discutida na comissão. Espera um segundo aí com esse corte de orçamento, porque a gente está trabalhando na lei. O que o Netanyahu fez agora é o que ele sabe fazer melhor, enrolar e ganhar tempo. O Netanyahu, o que importa é o dia de hoje, não o dia de amanhã, muito menos o dia de depois de amanhã. Então, o Netanyahu, ele estava rindo, ele foi pego rindo no momento que a lei passou. Ele foi pego rindo, enrolando o alistamento dos ultra-ortodoxos, no momento que o chefe das Forças Armadas está dizendo abertamente que ele precisa de soldados, que o Estado está gastando bilhões com reservistas, num dia que 4 soldados morreram nos combates na faixa de Gaza. Ele está rindo, que ele liberou 63 mil pessoas do serviço e ainda vai continuar pagando para as academias rabínicas para que essas pessoas não vão para o exército. Essa imagem dele rindo com o cara feliz da vida, que conseguiu fazer isso passar, circulou em muitos lugares, a oposição está explorando essa imagem para mostrar como o Netanyahu é cínico, desconectado e não está nem aí para os interesses nacionais, está preocupado com a coalizão dele. Ele não parece se importar com isso, porque, como eu disse, ele se preocupa com o dia de hoje, não com o de amanhã. E no dia de hoje, ele conseguiu mostrar para os ultra-ortodoxos que ele tem alguma força ainda, que ele tem uma coalizão coesa, exceto o Yoav Gallant, que é um membro neutro desse governo. Ele não é mais pertencente ao governo. Do governo ele faz parte, mas a coalizão não. Ele não pertence mais à coalizão. Ele vota como ele quiser, e agora sem o Gantz é mais difícil ainda para Netanyahu demitir o Gallant. Ele faz o que ele quiser. Ele foi o único que votou contra. E ele falou, eu não posso ser ministro da Defesa e votar a favor disso. Eu tô vendo o chefe das Forças Armadas pedir uma coisa, e eu vou votar contra. Eu tô vendo ele me chamar a atenção para uma coisa, eu vou votar contra. E o Gallant tem muitos defeitos gravíssimos. Mas o que a gente não pode dizer dele é que ele não é coerente com o que ele acredita, né? As ações dele são coerentes com o que ele diz. E ele faz as coisas enfim, ele pelo menos tenta fazer as coisas que ele prega, né? E ele diz, eu estou preocupado com a questão do exército, e ele realmente está em determinados aspectos, ele está preocupado com o exército. E ele votou contra. Mas o resto do governo todo, o resto da coalizão todo votou a favor. Enfim, e essa é a situação que a gente vive. O governo está ignorando solenemente as necessidades do exército, está rindo da cara da população, está rindo da cara dos pais que estão mandando os filhos para o exército, está rindo da cara dos reservistas, está rindo da cara dos soldados do serviço obrigatório, está rindo da minha cara, está rindo da cara do Marquinhos, porque os nossos filhos daqui a pouco vão ter que se alistar, enquanto os filhos ultra-ortodoxos não vão. Ou pelo menos se as coisas continuarem assim, não vão. Ele está ganhando tempo, ele está conseguindo pelo menos contornar uma das graves crises que ele tinha no governo dele, dessa maneira, e não vai, enfim, os ultra-ortodoxos aparentemente não vão ser quem vão derrubar o governo Netanyahu. Quem vai derrubar o governo Netanyahu, se é que ele vai cair, pelo jeito serão outros. Os ultra-ortodoxos receberam o que eles pediram e, salvo uma grande reviravolta nessa situação, eles vão se manter fiéis ao Netanyahu, porque eles não têm por que se votar contra o Netanyahu. O Netanyahu dá para eles tudo que eles pedem. Enfim, de verdade... Mas, João, essa lei foi votada, ela só passou em primeira instância, em primeira votação só, né? Ela, para entrar em vigor, ela precisa de 3 votações. Mas ela precisa, então, de mais 2 aprovações para passar. E aí, mas como é que fica, porque agora, possivelmente, nessa próxima semana, a gente vai ter aí uma definição do Supremo Tribunal de Justiça, né? Que teve mas o governo vai entrar com uma ação e vai dizer o seguinte, vocês pediram para a gente legislar, a gente está legislando, só que o parlamento, ele tem o seu rito obrigatório, e a lei precisa passar pela comissão. Ela agora vai passar pela comissão. A comissão vai propor mudanças aqui e ali, vai debater, vai ter que trazer especialistas, vai trazer economista, vai trazer diretor de yeshiva, vai trazer especialista sociólogo em sociedade ultra-ortodoxa, vai trazer especialista militar, todo mundo vai falar, eles vão debater as mudanças
mudanças, isso vai demorar meses. Mas eu acho que tem também a questão da conselheira jurídica, né? Que ela tinha falado que essa lei que o governo apresentou é uma lei que ela é irrelevante, que ela não tem mais nenhuma, ela não cabe mais no espaço, né? Então pode ser que a gente tenha também aí um pedido para que se a conselheira jurídica falou assim, ela inclusive se negou a defender essa lei, né? Como o governo queria que ela defendesse a lei no Supremo, ela falou, não, eu não posso defender essa lei, porque ela não é mais relevante. Então, de repente, a gente pode ter uma atividade aí do Supremo falando, ó, mas É essa muito pouco lei. provável, é muito pouco provável, porque o argumento do governo agora é essa, mas não é essa lei. Essa lei agora vai começar a ser debatida, essas são as bases da lei. E agora o governo ganhou tempo. É muito pouco provável que a Suprema Corte intervenha numa lei que ainda está sendo debatida na comissão do parlamento. A Suprema Corte, geralmente, ela intervém em leis que já terminaram de ser aprovadas e passaram em terceira leitura. Não é o caso. O que eles podem fazer, o que também acho muito pouco provável, é dizer o seguinte, beleza, então a gente corta o orçamento até que vocês tenham a lei em terceira leitura. Só que aí o governo vai falar, pô, mas vocês estão duvidando da nossa boa fé. Vocês pediram pra gente lançar a lei. A gente lançou. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que debater. Tipo, vocês não podem ultrapassar o rito, né? Então é muito pouco provável que a Suprema Corte intervenha nesse momento. O Netanyahu ganhou tempo. E ele vai tentar enrolar com esse debate na comissão o máximo possível. O Yuli Edelstein, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Segurança, que é a comissão que debate essa lei, deve ter recebido a orientação do Netanyahu para prolongar o debate sobre isso o máximo que ele puder. E ele vai fazer. E vai ser insuportável esse tempo, né? Porque o Netanyahu já conseguiu. Nesse aspecto não vai ter mudança. Enfim, ele conseguiu enrolar. É isso. Vamos então para a próxima notícia, já que falamos aí da conselheira jurídica e do governo que só enrola, ela agora tá pressionando aí para que, enfim, seja iniciada uma comissão interna de investigação sobre tudo que está acontecendo, né, desde o início da guerra, para que Israel, inclusive, possa se defender nos tribunais internacionais, já que há uma desconfiança muito grande, né, do sistema jurídico israelense, porque, como a gente comentou, né, inclusive o procurador do TPI, quando ele falou que quer o mandato, quer que o Netanyahu seja preso, ele falou que o sistema jurídico israelense é sempre muito conivente, né, com as coisas que acontecem aqui. A gente nunca vê, apesar de inúmeros relatórios, a gente nunca vê culpados pagando pelos seus crimes e tudo mais. Então agora a conselheira do governo, ela quer que seja aberta aí uma comissão de investigação para que Israel possa falar, ó, estamos olhando aqui o que está acontecendo, estamos averiguando. E aí, vai ter comissão e quem é que vai ser indicado para ela? Netanyahu queria que o presidente Herzog fosse o presidente da comissão, mas ele não conseguiu convencer o Herzog a fazer isso. Ela está pressionando, né, a comissão para acontecer, porque ela disse exatamente isso. A comissão precisa agora ser montada para que a gente possa dar uma resposta para o Tribunal Internacional. Mostrar, a gente está investigando tudo isso. E o governo está em desespero com essa possibilidade. O exército também não quer, mas o governo está desesperado com essa possibilidade, porque isso vai explanar os erros do governo nessa questão. Mas ela está botando pressão. E o Mevaqueira Medina, né, o fiscal-geral do Estado, o procurador, enfim, ele também quer que essa comissão aconteça e ele quer presidir essa comissão. Provavelmente não vai acontecer. Normalmente quem preside essa comissão é um juiz aposentado da Suprema Corte. Esse é o temor do governo, que a Esther Hayut seja nomeada a presidente dessa comissão, mas ela vai acabar sendo montada, eu acho que no próximo mês, porque isso vai acabar sendo determinado e imposto ao governo. Enfim, então agora a gente tem que esperar para ver de que maneira isso vai se consolidar e quem vai compor essa comissão, porque eu acho que o Netanyahu já entendeu que ele não vai ter como evitar essa comissão de acontecer agora. Então, a única coisa que ele vai poder fazer é tentar influenciar na composição da comissão. Agora tá batendo na bunda, a galera tá entrando em desespero. Mas é isso, vai ser mais do mesmo, né? Ninguém vai ser culpado por nada, não teve crime, tá tudo numa boa. É isso. Vamos então passar para a próxima notícia, já que ainda estamos aí na questão policial, né? Bloco da polícia. Daqui a pouco a gente vai ter que abrir o bloco da polícia. Ô, João, a polícia agora resolveu fazer a unidade 433 lá, Ravo, né? Que é a polícia que faz ali a investigação do crime do colarinho branco, né? Daqueles esquemas. Fizeram aí uma operação de busca e apreensão no gabinete da Miri Regev, depois como é que chama? Daquele programa, né? Que teve do programa Amacor, do jornalista Raviv Drucker, que há 2 semanas atrás expôs um mega esquema de corrupção que passa pelo Ministério dos Transportes, né? Que é o ministério comandado pela Miri Regev, em que ela, enfim, ela presenteia quem pode trazer votos e simplesmente escanteia quem não pode trazer votos e quem é da oposição. E aí deve estar suando também a Miri Regev, né, cara? Ela tá visualizando a carreira dela acabando na frente dela, né? Enfim, despedaçando. Mas ela não vai renunciar. E o Netanyahu não vai demitir a Miri Regev. Aparentemente, é isso que vai acontecer. Ela vai até o final com essa investigação na polícia, mas acho que o problema também, acho que ela está antevendo, é que ela pode
ser presa, né? Ela pode tentar fazer um acordo com a justiça para evitar a prisão, mas ela também pode ser presa. Por enquanto, ela continua aquele discurso. Não tem nada, isso é falso, a gente sempre agiu de acordo com o interesse nacional e do corpo técnico, tudo isso, essa matéria é mentirosa, eles não acharam nada aqui porque não tinha nada aqui, e blá blá blá. Mas a investigação já virou criminal, já virou uma investigação policial que pode recomendar que ela vire réu na justiça. E isso, enfim, não deve demorar muito para essa investigação ser concluída. Alguns poucos meses, né? Não vai ser o tempo da investigação do Netanyahu, que foi de anos até que ele virou réu. Acho que isso deve acontecer em pouco tempo. E, enfim, a carreira da Miri Regev na política, ela certamente vai ser abreviada. Eu acho que essa provavelmente é a última vez que a Miri Regev é ministra de qualquer coisa. Mas enquanto ela ainda é ministra, a gente tem que se preocupar. Aí, Miri Regev, 171, malandro, 171. E já que a gente continua na coluna policial, vamos falar do Smotrich, que ele não é só o ministro ministro da colonização, né, como eu gosto de chamar, ele também é o ministro das finanças. E como ministro das finanças, João, ele tem aí a possibilidade de bloquear ou de... Eu vou começar com bloquear, depois do meu comentário seguinte eu mudo a palavra. Mas enfim, ele tem a possibilidade de bloquear o dinheiro dos impostos pagos pelos palestinos. Como é que funciona a parte da ocupação israelense? A ocupação funciona da seguinte forma também. Os palestinos compram e vendem mercadorias, tem lá enfim, tudo que acontece na faixa de Gaza e na Cisjordânia, eles pagam imposto. Quem é que recolhe o imposto? Israel recolhe o imposto. E esse imposto, depois, ele tem que ser repassado para a autoridade palestina. Obviamente, Israel usa muito isso como uma moeda de troca, né? Caso a autoridade palestina não faça o que Israel queira, eles seguram o dinheiro, recortam parte do repasse e tudo mais, e principalmente desde que o Smotrich assumiu como ministro das Finanças, ele usa isso como uma arma e uma arma muito forte. E dessa vez ele decidiu bloquear aí o dinheiro dos impostos, o dinheiro dos palestinos e acaba desviando, né, dando aí para famílias vítimas do terror palestino. E aí, cara, pode isso, Arnaldo? Pois é, em Israel, pelo jeito, pode, né? Eu não sei qual é a expressão que você queria usar, mas eu acho que ele desviou, né? Ele está desviando o dinheiro dos impostos. A Tá autoridade palestina. roubando. Tá roubando. Pô. Ou roubando, você pode dizer também, porque o dinheiro não pertence a ele, né? Mas ele pode tomar decisões como essa a princípio, né? Talvez a Suprema Corte tenha que intervir. Ele congelou os repasses a princípio. Isso não é a primeira vez que foi feito. O Smotrich não é o primeiro ministro das Finanças que faz isso em Israel. Já foi feito algumas vezes. Na segunda intifada, isso foi feito várias vezes. A autoridade palestina está trabalhando, pagando metade dos salários dos funcionários. E você acha que essa medida do Smotrich é popular? Ela não é popular. Ela é popular talvez para a base dele, que talvez é a única coisa que lhe interessa. Mas você entra na conta dele no Twitter quando ele está comemorando. Só o Israel Hayom publicou isso, né? Só o único jornal que publicou isso foi o Israel Hayom. Ninguém mais publicou isso. E ele foi lá e retweetou a reportagem do Israel Hayom. E aí os comentários são esses. Você não vai descansar até que você veja o Hamas controlar a Cisjordânia, né? Você está tentando derrubar a autoridade palestina da Cisjordânia para que o Hamas controle, você comece uma guerra lá enfim, possa ficar no poder e possa dar continuação aos seus planos expansionistas de controle total do Estado. Porque esse é o objetivo do Smotrich. Ele quer causar o colapso da autoridade palestina. E ele não esconde isso, não. Né? Ele só não diz que ele quer o Hamas lá. Embora ele já tenha dito no passado que o Hamas é um neches, que significa uma propriedade, enfim, um patrimônio de Israel. Um ativo, um patrimônio que é uma coisa boa para Israel. Enfim, e ele está querendo estabelecer esse patrimônio na Cisjordânia também. Ele só não fala isso em voz alta. Para ele, a melhor coisa que pode acontecer enfim, a Cisjordânia entrar nessa ação de puro descontrole. Né? E a gente vê o Smotrich fazendo isso na mesma semana que ele teve outra vez um debate com familiares de reféns. Ele virou para a família de reféns o seguinte: o que é? Vocês querem que a gente sacrifique a guerra para qualquer tudo? Você acha que a gente tem que atender, que vocês são a coisa mais importante de todas? E se o Hamas exigir 20 cidadãos ali do Otef-Gaza, que é o envelope de Gaza, para cada refém liberto? A gente tem que entregar para eles, tipo, uma pergunta tão estúpida, né? que eles queiram 20 reféns para liberar cada refém, né? Mas assim, o que ele queria dizer é que nem todo acordo era bom para o país, né? Mas ele deu um exemplo estúpido. Mas fez parte de uma sequência de ataques de parlamentares e ministros do governo a famílias dos reféns. O Yitzhak Pindrus, que é do partido Judaísmo da Torá, ele disse: o que vocês querem então? Vocês querem derrubar o Netanyahu? Aqui tem as famílias enlutadas aqui que perderam gente, vocês não têm respeito por eles, querem vir para cá fazer política? E aí a mãe do refém falou: peraí, eu não ia falar mais nada, mas eu quero que vocês viessem se desculpar para mim, comigo falar isso, eu não vim aqui fazer política para derrubar o ABUC, eu sou a mãe do Yogev, que está sequestrado em Gaza há 250
tantos dias. Meu coração dói muito quando eu vejo aqui, e eu nunca quis atacar as famílias, não foi meu objetivo, eu não fiz isso com as famílias dos mortos. Eu tô com eles, meu filho pode ser um desses amanhã, e você tiver me pedir desculpa pelo que você falou. E o cara ignorou essa mãe, e o Simcha Rothman expulsou uma mãe de um refém da reunião da Comissão de Justiça da Knesset, porque ela estava incomodando ele. Então, foi mais uma semana marcada por bate-bocas e ataques entre as famílias dos reféns e dos ministros do governo, entre eles o Smotrich, ministro das Finanças, e que tomou essa atitude. Então, ele não está preocupado com os reféns, ele também nunca fez questão de esconder isso, ele já falou várias vezes que os reféns não são mais importantes que ter o objetivo principal de Israel nessa guerra, eles são importantes, meu coração está com eles, blá blá blá, mas que não são mais importantes. Enfim, ele está trabalhando em prol dos seus objetivos e ele tem trânsito livre para fazer o que ele quer, graças ao Dr. Benny Gantz também. Mostra aí como a roda do fascismo gira, né? E não tem nenhuma responsabilidade com a vida das pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque, enfim, você vê que as famílias dos reféns, famílias de soldados mortos, e inclusive você comentou, né? Agora, quando eu estava lá de férias em Eilat, a gente no hotel conheceu uma família, estava sentado, começou a conversar com a gente, uma família em que o filho era soldado e morreu no dia 7 de outubro, defendendo o kibbutz Nahal Oz, um dos kibbutzim que foi atacados ali pelo Hamas, né? E o menino tinha 20 anos, morreu. Eles têm mais uma filha de 24 anos e uma filha pequena de 6, 7 anos de idade. Mas você vê que, enfim, o pai muito, muito abalado, tem o quê? 8 meses já, mas o pai muito abalado ainda por ter perdido o filho e tudo mais. A gente vê que essa é a forma, né, como o governo trata essas pessoas. A mãe, inclusive, ela trabalha no Ministério da Defesa e ela falou que ela o papel dela é trabalhar com as famílias, né, de pessoas soldados que morreram, no que diz respeito aos direitos sociais que eles têm direito, né? Ela auxilia para que elas tenham acesso a todos os direitos, né, de uma família que perdeu o filho, né, no exército. E ela falou: nunca imaginei que eu seria, né, a pessoa que estaria defendendo os meus próprios direitos agora como uma mãe enlutada. Então e a gente vê que é essa forma aí como o governo trata e vê o ser humano, vê como é que essas pessoas tratam e não tem nenhum respeito à vida, né? Então hoje é com os reféns, amanhã é com quem pensa diferente, obviamente também, né? Porque essas famílias dos reféns pensam diferente do governo e o fascismo não perdoa ninguém. João, vamos passar então para o terceiro bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco a gente nomeia as queridas e queridos ouvintes e ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso podcast. Para quem quiser ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Para quem mora no Brasil, tem a plataforma Apoia-se e no exterior a plataforma Patreon. Então vamos lá, o nome dos nossos ouvintes: Abel Souto, Alcides Manzoni, Alex Edelstein, Alex Gupermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Glazer, Felipe Raimovic, Fernando Gainer, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubelstein, Guta Tomalskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Lilian Starobinas, Liz Unikovs, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Fizon, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correa, Museu Judaico de São Paulo, Nicole Magenzo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rosa Heinsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Silvia May, Suzana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fábio Zilberman Yuko, Flávio Rabinovich, Eveline Alperovich, Liana Fonseca, Gustavo Frota Pereira, Cláudio Solon, Cessi Himmelstein,
Bom, gente, como eu falei, para quem quiser também colaborar, os links estão na descrição do episódio. Bom, João, comentamos aí na semana passada que o Netanyahu ia fazer o discurso dele, né? Tinham falado aí que ia ser por essas semanas, nos Estados Unidos, só que agora tá marcado, hein? Tá marcado, passagem comprada, visto carimbado, dia 24 de julho. Netanyahu fará aí o discurso no Congresso americano para democratas e republicanos. Tem ainda um mês e meio aí, muita coisa pode acontecer nesse período. Ele vai atacar o Biden ou vai dar a carícia no velhinho barbudo? Pois é, adiaram, né? Adiaram a ida do Netanyahu para o Congresso e pode ser que ele tenha sido condenado aí pelo TPI antes disso. Ele queria discursar para Pois é. estimular sanções e ele perdeu tempo. Agora, nessa data, na data anterior, o Biden, a gente já sabia que ele não iria estar nos Estados Unidos. Agora, eu não sei, tal. Provavelmente ele vai estar, né? O Biden está mais tempo lá do que fora. Então pode ser que eles se encontrem. A pergunta que vai ficar no ar também é se o Biden vai convidar o Netanyahu para uma conversa na Casa Branca ou se vai ignorar o Netanyahu. Até agora ele não convidou o Netanyahu. Na verdade, ele teve uma conversa com o Netanyahu, não na Casa Branca, em outro lugar, quando o Netanyahu foi discursar na ONU. Ele falou: bom, já que ele está aqui, eu não vou poder fugir muito dele. E aí, enfim, acabou conversando com ele. Mas, dessa vez a gente vai ver, né? Eles dois estão numa situação um pouco estremecida enfim, agora falta muito tempo, falta um mês e meio, até lá muita coisa pode acontecer, né? Vai saber. Vamos então para a nossa próxima notícia. Mais uma vez a ONU, que colocou Israel aí na lista de países que matam crianças em zonas de conflito. Mais uma lista aí que Israel anda participando, né? Que é uma lista que, enfim, que os outros membros também não dão muito orgulho de estarem com o país. Mas, enfim, o que a gente podia esperar depois de uma guerra de tanto tempo? Pois é, qual é o problema? Qual é o grande problema de entrar nessa lista de países que são responsáveis por mortes de crianças? Que é uma lista, enfim, não precisa nem dizer que é uma lista muito negativa, que diz coisas ruins sobre tal país. Ela não acarreta em medidas imediatas contra Israel. Não tem sanções, não tem nada do gênero. Mas, a futuro, isso pode trazer problemas, porque, eventualmente, países, de maneira unilateral, alteram o status das suas relações com outros países que estão incluídos nessa lista. Israel teme que, num futuro próximo, Israel também seja vítima, ou, no caso, alvo de protestos diplomáticos e que possam, enfim, desencadear em consequências para relações econômicas de Israel com outros países. Não é uma boa notícia de jeito nenhum. Israel protestou, o embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan, que anunciou que que vai estar renunciando ao cargo depois de 4 anos e vai voltar para cá. Inclusive, já tem até o seu substituto, vai ser o outro deputado do Likud, também Dani Danon, outra pessoa de quem o Netanyahu quer se livrar, enfim, que vai substituir o Gilad Erdan. O Dani Danon, se não me engano, foi embaixador israelense nos Estados Unidos nos últimos anos, então já está familiarizado ali com a região e com o trabalho. A gente escutou falar muito pouco do Dani Danon, e que continue assim. A gente estava escutando falar muito pouco do Gilad Erdan também até a guerra começar, e a gente lembrou que ele existia e lembrou quem ele era também, e enfim, preferia aquele momento que a gente não precisava escutar sobre ele mais. Mas vamos lá. É uma notícia muito ruim para Israel. Obviamente, o Yair Lapid e o Benny Gantz saíram atacando a ONU, e não só o Gilad Erdan e o Netanyahu, né? Também a oposição faz esse serviço aí pro governo nesse caso, porque isso é ruim para Israel, mas no caso também porque eles apoiam a guerra e os meios através dos quais Israel faz a guerra, né? E isso é muito negativo, fala muitas coisas ruins sobre Israel e dá pra gente a ideia de que Israel não vai sair dessa lista tão cedo, caso a gente continue sendo governado por essas pessoas. E olha só que situação lamentável, né? Enfim, seu país entrar para a lista, para a famigerada lista dos países responsáveis por mortes de crianças. Existe alguma coisa pior do que isso? Eu acho que é difícil a gente imaginar uma lista da ONU mais negativa do que essa. Mostra muito também o isolamento, né, do país, mais uma vez, toda essa questão da falta de diplomacia, uma diplomacia de TikTok completamente esvaziada, enlouquecida, que está preocupada, como todo mundo, né, que a gente comentou aí nesse episódio, estão preocupados com a sua carreira política, ao invés de estarem comprometidos com o país, né? Querem saber o que eles fazem para se manter no governo, o que eles fazem para se manter no próximo governo. É o caso aí do Eli Cohen, que foi o ministro das Relações Exteriores, é o caso do Israel Katz, que é o ministro das Relações Exteriores, é o caso do Smotrich, que só recentemente começou aí a passar a cláusula de barreiras nas pesquisas eleitorais, lembrando que não tem nem eleição marcada, né? Então, estão todos eles preocupados com a sua base, em como responder à sua base enfim, e se mantendo aí na política sem se preocupar com o futuro do país, seja ele a curto prazo ou a longo prazo. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui. Algo mais a declarar, cara? Não, tudo bem. Vamos por aqui mesmo. É isso. Ficamos por aqui então. Episódio 253 terminando de gravar. Nos falamos então
na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.